tô te ouvindo também, Ramon. Então pronto, então vamos lá agora. Agora bora. Áudio ok, agora foi, agora foi. Galera, agora estamos dois. O pessoal confirmou aí, beleza, bacana demais. Ramon, cara, eu tô lembrando aqui agora, a gente conversando antes, galera, e vocês vão ver que a história do Ramon é muito bacana, é sensacional, um cara batalhador, foi aprovado em vários concursos, né? E a gente vendo assim, hoje a gente pensa que é uma trajetória fácil, o cara foi aprovado, é inteligente, é fácil, sempre teve uma vida muito boa. Nós vamos ver que isso é uma história bem bacana. E não mexe mais, Ramon, pelo amor de Deus, não mexe mais não. Tá bom. Não mexe mais não. Eu vou até falar mais alto aqui, que é pra galera tá dizendo que o som tá baixo, mas eu acho que dá para entender. Então, Ramon, cara, primeiro, obrigado por ter aceitado aí a nós fazermos essa entrevista hoje. Ramon relutou bastante, mas hoje ele se atendeu e disse, não é hoje, vamos fazer a entrevista, porque já tá demorando demais que o pessoal tá me cobrando. Então, Ramon, conta aí um pouquinho pra gente, cara, para o pessoal te conhecer melhor. Qual que é a sua formação, qual que é a sua origem, de onde que você é? Conta aí um pouquinho da sua vida pra galera ficar por dentro aí de tudo. Não, beleza. Na verdade, Bruno, a agonia de fazer hoje, né? O pessoal já está me cobrando praticamente todo dia ou toda semana. Alguém já me cobrava essa trajetória lá no meu Instagram, até no fórum já me cobraram, viu? Até no fórum dos cursos que eu ministro já me cobraram. Então hoje a gente resolveu vamos fazer logo, porque também as coisas têm que ser assim. Se a gente não botar as caras para fazer, a gente não faz, né? Então, assim, em relação essa é a minha origem, estou falando um pouquinho para vocês me conhecerem, para quem não me conhece ainda. Eu sou Ramon Jorge de Souza, tenho 28 anos, né? Vou completar 29 agora no dia 11 de maio, pertinho aí do aniversário, quase trintando, né? Sou natural de Quixadá, que é um município do interior aqui do Ceará, no Sertão Central, mais especificamente do distrito de Juatama, né? Que é um distrito que tem menos de 3 mil habitantes, segundo o último censo. Deve ter um pouquinho mais hoje, né? Já deve ter aí uns 4 mil, 3.500 a 4 mil habitantes, mas é um distrito bem pequeno, né? Eu costumo brincar que é o interior do interior do interior, né? O Ceará já seria meio que o interior do Brasil, aí você vai para o Quixadá e você vai para Juatama ainda, que seria o interior do interior do interior. E aí, em relação assim, ao local, né? A galera passa, para passar em concurso eu preciso já vim de um local com muita estrutura, né? Eu preciso já ter uma condição mais estruturada. Mas galera, para você ter ideia, na verdade Juatama é um local sem muitas perspectivas aí de trabalho, sem muitas perspectivas de crescimento, né? Lá tem uma economia muito frágil, basicamente sobrevive de comércio local, agricultura, né? A questão dos aposentados, servidores públicos no âmbito da saúde e da educação, né? Que seriam os professores e o pessoal da saúde, né? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros. Então, assim, a economia é bem frágil, então assim, você não tem muito para onde você crescer, né? Só para você olhar assim para o topo, não tem muito para onde ir. Então, ou você entra nesses cargos de professor, de alguma coisa da área da saúde para os cargos municipais, né? Ou você vai viver de comércio ou da agricultura. Como eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de estudar, então eu já fui vendo algumas coisas que o estudo poderia me possibilitar e poderia me trazer, né? Em relação à minha família, né? A minha mãe e meu pai comerciantes, né? Então, eu tenho um irmão também. Meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, então minha mãe foi mãe, né? Foi mãe e pai ao mesmo tempo, desde sempre. E sempre, o exemplo que eu tive deles é que o esforço ele sempre leva a gente a conseguir muito as coisas. Então os dois, mesmo dentro do comércio, dentro das atribuições que eles tinham, eles sempre deram duro danado para conseguir as coisas. E eu via que eles não tinham medo de trabalhar. Então não tinham medo de se esforçar. Então fazia uma coisa, fazia outra, fazia uma festa, né, uma seresta, como a gente chama aqui no Ceará. Meu pai topiqueiro também, minha mãe vendia Avon desde cedo, né, vendia cosmético desde cedo. Então isso eu me inspirei muito neles, do esforço, da dedicação, né, para conseguir chegar onde eu estou chegando e aonde ainda quero trilhar, né. Na minha infância, na verdade, foi uma infância bem tranquila aí de menino do interior, né? Basicamente brincadeiras de rua, o Dragon Ballzinho Z, né? Um pequeno urso ali com um bicho de biscoito recheado de morango, assistindo televisão, videogame,
mais videogame, né? Que jogava muito videogame, às vezes passava a madrugada varando, jogando videogame. E também os estudos, desde cedo eu gostava muito de estudar, né? Mesmo no ensino fundamental, eu já gostava de estudar, principalmente as matérias de exatas, né? Matemática, e aí depois com as disciplinas do ensino médio, física, química, né? Então essas disciplinas de exatas eu sempre gostei um pouco mais. Então, assim, em relação à minha origem, mais ou menos é isso, né, Bruno? Bacana, Ramon, muito bacana, cara. A gente vê que às vezes o pessoal pensa que é impossível, né? Eu também sou de uma cidadezinha do interior do Ceará, de Independência. Minha mãe é como você falou, a gente chama aqui, é lá das Brinhas, é do interior do interior do interior. Minha mãe também, eu já nasci numa cidade um pouco maior, de 20 e poucos mil pessoas, né? É muito bacana ver aí o seu exemplo. Tem uma galera aí de Joatão e da UFC mandando abraço, a galera do Tenente mandando um abraço aí, depois você manda um abraço pra galera. Ramon, cara, então assim, eu sei que a Cefaz Santa Catarina foi só uma das suas aprovações, tiveram várias aprovações na sua jornada aí, né? Mas durante a preparação para esse concurso da Cefaz Santa Catarina, fala aí para a galera. Eu até já sei sua resposta, né? Porque a gente trabalhava juntos no Exponencial já há um tempo. Você trabalhava, estudava, se dedicava só aos estudos? Como é que era a sua dedicação para os estudos durante essa fase aí dos estudos para a Cefaz Santa Catarina? Beleza. Bruno, vou só fazer um parênteses. Antes de falar um pouquinho de Santa Catarina, vou falar um pouquinho mais da parte que foi onde eu fui construir a base, desde tomar lá a decisão de estudar para concurso. E aí vou ressaltar alguns pontos que são importantes para a galera entender. Galera, meu ensino fundamental foi todo lá no distrito de Joatama, na escola pública. Então eu vejo muita gente dizendo, só passa em concurso quem estudou em escola particular, quem estuda em escola de alto nível. Não, galera. Não, vim lá da escola pública, né? E aí nesse tempo eu já gostava de fazer algumas coisas. Por exemplo, hoje eu sou professor aqui do Exponencial, mas desde essa época eu já dava reforço em casa. Então eu pegava uns alunos da escola e colocava os meninos lá na mesa da cozinha e já dava ali reforço em casa para conseguir uma renda, né? E aí depois fui para o ensino médio, lá na sede do município, que a gente chamava lá, era escola pública também, mas era chamada escola modelo. Então eles fizeram uma seleção para alguns alunos da rede pública irem para essa escola. Já era uma escola aí de um nível um pouco mais alto, né, mesmo sendo de escola pública. Mas mesmo assim, galera, lógico que não dá para comparar, porque na escola pública a gente costuma brincar que às vezes a gente não vê, a gente vê o livro da quinta série, a gente demora os 4 anos, a quinta, sexta, sétima e oitava para poder ver o livro da quinta série, né? Então realmente a gente fica bem defasado na competitividade com aqueles alunos que estudam em escola particular. Isso é bastante comum. Mas não significa que por conta disso você tem que se vitimizar e achar que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não, você vai ter uma desvantagem inicial, mas você pode correr atrás e se sobrepor com o seu esforço, né? Então aí nessa escola do ensino médio eu conheci a Aniele, que é a minha esposa, né? Hoje a gente começou a namorar nesse tempo lá. E aí já parceirona, né, já para destacar, né, destaquei já a importância dos meus pais nessa minha preparação, porque eu costumo dizer também que você não vai a lugar nenhum sozinho. E a minha esposa atual, desde namorada, na verdade ela foi muito parceira, né? Então, às vezes, ela tinha que ter muita paciência para ver eu estudando, né? Tipo, eu um final de semana lá para casa, mas na verdade eu estava estudando. Então, você tem que ter parceiros em todas as frentes da sua vida. Em 2009, eu comecei um curso técnico em Química lá no IFCE. Então, eu também sou técnico em Química, além de engenheiro de software. Eu já tinha passado antes em edificações, mas eu nem assumi, porque na época eu queria medicina e tal, mas depois eu acabei desistindo desse negócio de medicina, né? E aí depois passei para engenharia de software na UFC. Pronto, aí o que eu quero destacar aqui, que os fracassos, entre aspas, eles fazem parte da trajetória da sua vida e você não pode encarar isso como uma derrota definitiva. Antes de passar a engenharia de software na UFC, eu fui reprovado no vestibular de sistema de informações da UFC. Zerei química. Só que na mesma época, eu passei em primeiro lugar para o curso técnico em química e passei em primeiro lugar para o curso de licenciatura em química. Olha o paradoxo que é isso, né? Você reprovar um vestibular em química, zerar em química e passar em outros 2 em primeiro lugar. Então, por que eu quero dizer isso? Que às vezes você encara um fracasso como definitivo. Não, pessoal, o fracasso ele serve para a gente aprender e vir mais forte, né? E aí, nessa época, formando em técnico em química, né, teve concurso da Petrobras Biocombustíveis. Foi mais ou menos ali, foi 2010 esse concurso.
E aí eu, como o concurso era na cidade, tá, era para Petrobras de Quixadá, né? Petrobras inclusive era em Joatama, então eu vou prestar esse concurso, sem saber nem o que era concurso na época. E aí fui fazer esse concurso. Para minha surpresa, eu fiquei em 30º lugar. Assim, não é tão alto, porque lógico, a concorrência local foi bem mais baixa, mas eu comecei a ver, olha, eu tenho possibilidade de passar. Né? Eu tenho possibilidade. Não fui chamado nesse concurso, né? Mas por ser um concurso com salário atrativo, por ser para minha região, eu fui fazer. E aí, eu entrei na Petrobras como terceirizado. Por fazer o curso de técnico em química, eu entrei lá como terceirizado. E aí, a minha motivação fortaleceu ali, porque eu tinha visto que eu tinha possibilidade de passar, e eu comecei a trabalhar com concursados da Petrobras. E eu era terceirizado técnico em química, então eu ganhava 3, 4, 5 vezes a menos do que o cara que estava do meu lado, para fazer basicamente a mesma coisa. Aí eu disse, olha, pode ser eu, né? Não menosprezando o cara ou não criticando os caras, mas eu queria, eu via que eu tinha a possibilidade de crescer dentro de uma mesma área de atuação. Então eu comecei a fazer concurso da Petrobras. Comecei a fazer mais concurso da Petrobras, fui aprovado no concurso da Petrobras para Ceará, né, para Fortaleza, mas eu já estava meio que cansado da Petrobras, né, eu não gostava muito de trabalhar com química, eu acabei abandonando esse concurso, acabei não aceitando, acabei não assumindo esse concurso, né, e resolvi terminar a faculdade de engenharia de software, e com isso eu abdiquei do concurso e fui ser estagiário, né, então assim, tem algumas decisões na vida também que o pessoal chama você de louco, mas que às vezes são necessárias de ser tomada. E aí, importante destacar, né, que essa minha rotina, eu fazia o curso técnico em química de manhã, eu fazia o UFC à tarde, e eu trabalhava terceirizado na Petrobras, escala de 12 por 36, ou seja, eu trabalhava uma noite e outra não. Né? Então, o que é que eu fazia para conseguir ficar, né, acordado? Na aula de manhã, que era o curso de técnica em química, que eu estava terminando, eu assistia a aula em pé, literalmente eu assistia a aula em pé, e na aula de tarde da UFC eu escolhia uma das duas aulas para dormir, não tinha jeito, não tinha como, né, ficar com tudo, né? Né, se é o jeito. Pronto, e aí eu fui realizando vários concursos nesse período, né, para a área de TI já, mesmo sem estar formado, eu já estava realizando concurso para a área de tecnologia da informação. Aí veio aquela história da Petrobras que chamou, né, mas eu preferi não assumir lá, piridina, outros reagentes tóxicos, não gostava muito de trabalhar com isso, preferi vir para o estágio. Né, inclusive, quando eu vim estagiar lá do Quixadá, eu vim morar um tempo em Fortaleza, né, fiquei na casa de uma tia minha, Jaqueline e o Nelson, inclusive agradecer aqui a eles publicamente, como eu falei, sempre a gente precisa de parceiros na vida, para tudo, né? Então, eles me acolheram nesse tempo, eu consegui estagiar aqui em Fortaleza, para poder concluir a faculdade. E aí, nesse mesmo ano, que foi 2013, já aqui, tá, galera? Eu tive a nomeação para o Banco de Brasília e para os hospitais universitários. Só que eu perdi porque eu não estava formado e precisava do diploma, então eu já estava fazendo, então eu fui chamado mais ou menos no meio do ano, e aí eu perdi esses concursos, eu não pude assumir porque eu não estava formado. Aí eu fiz o Ministério do Planejamento. Aí quando eu fiz o Ministério do Planejamento, aí eu me desesperei, porque eu passei também, e era um concurso já com salário bem melhor do que os outros, aí eu disse, olha, tem que me formar. Aí eu solicitei colação especial, né? Basicamente, da minha turma, eu fui o primeiro. Na verdade, eu sou o primeiro engenheiro de software do Ceará, né? Porque o curso de engenharia de software ele era novo nessa época, e a primeira turma de engenharia de software era nossa. Então, eu sou o primeiro engenheiro de software do Ceará, porque formou eu e formou mais 7 pessoas de outros cursos da UFC que também tinham pedido a colação especial. E aí, o MPOG até demorou para nomear, né? O MPOG da época, que hoje é outro nome já, mas chamou em 2014, aí eu mudei para Brasília. Então, em Brasília eu passei mais ou menos 3 anos. Inclusive tem uma galera de Brasília acompanhando aí, né, a gente. Eu já vi que o Rodrigo tá por aí. E aí eu casei nessa época, em 2014, né? Era a promessa, viu, Bruno? A promessa era passar no concurso e casar. Então, eu casei, já vinha, como disse o pessoal, já vinha enrolando a menina, né? Na verdade, não. Na verdade, eu sempre fui muito decidido nas minhas coisas, então eu já tinha decidido casar há muito tempo, vi que era a pessoa certa, então não tinha muito o que esperar. Mas aí eu disse, não, eu tenho que ter estabilidade financeira para conseguir, né, fazer aquilo que a gente quer fazer. E eu disse, olha, por dinheiro a gente não pode brigar, não, tá? Aí depois... da estabilidade financeira, né, Ramon? Todo mundo dá esse golpe aí. Sim, o golpe da estabilidade financeira. Aí depois, pronto, 2014, já estava lá no MPOG, era uma carreira que, de certa forma, dava para viver bem e tudo, mas não tinha uma perspectiva de crescimento, então continuei estudando. Aí passei no CNMP em primeiro lugar,
e no Tribunal de Contas do Ceará também em primeiro lugar. Aí vim assumir o Tribunal de Contas do Ceará. Então, em 2015, mais ou menos, quando eu passei no TCE, eu aposentei a caneta. Tá? Eu assumi o TCE em 2016 e aposentei a caneta. Então, comecei mestrado, tudo mais nessa época aí, e aposentei de fato. Só que em 2017 eu comecei a ver que o Tribunal de Contas não era o que eu queria. Eu não tinha o perfil para atuar naquele órgão, não era aquele lugar que eu queria parar. E aí eu comecei a olhar para concursos fiscais. Até então nem tinha muita noção do que era concurso fiscal. Então em 2017 eu voltei com tudo para estudar para fiscal. E eu já tinha decidido, inclusive, abandonar a área de TI e estudar para fiscal geral. E aí sim vamos começar a falar de Cefaz Santa Catarina, que a galera quer saber, né? Do auditor fiscal. Então eu voltei em 2017, comecei a estudar, né, para a área de área geral, né, contabilidade, direito tributário, sem ter formação específica, até 2018 que foi a prova. Então vamos agora sim para a pergunta que você fez, que era a questão da preparação nessa época. Então nessa época, como é que era a minha rotina de estudo para Santa Catarina, tá, pessoal? Para Santa Catarina, então em 2017 eu já estava estudando, eu comecei a estudar contabilidade e revisar direito tributário. Direito tributário eu tinha estudado há um tempo atrás, com um concurso que eu tinha feito para o ISS Salvador. Eu tinha estudado já há um tempo atrás, que em 2014, 2015 eu tinha estudado. Mas contabilidade eu nunca tinha visto. Então o que eu decidi? Olha, eu não tenho pressa de ser aprovado, eu não vou saber em quanto tempo eu vou ser aprovado, mas eu vou migrar para a área fiscal. Então, vou fazer esse estudo aqui de contabilidade mesmo, bem tranquilo, sem... Então nessa época que eu nem tinha ciclo de estudo, tal, tudo não tinha tudo organizado da forma como eu organizava para os concursos anteriores. Por quê? Porque a minha meta era matar a contabilidade, porque eu sabia que contabilidade era uma matéria que era muito importante para a fiscal e para depois incluir as demais. Então a rotina de estudo, a rotina, né, de vida, trabalhar 6 horas no Tribunal de Contas, né, lá 30 horas semanais, e aí aulas para o exponencial, fazia aulas para o exponencial, já estava como professor do exponencial, de análise de informações e tecnologia da informação, inclusive fiz aulas para a galera da Cefaz Santa Catarina também, né, vários aprovados que estudaram lá pelo material. Fazia o mestrado, estava terminando o mestrado, aqui eu estava na fase da dissertação já, né? Então a dissertação meio que deixei de lado e deixei para fazer depois da prova, então foi meio que correria doida mesmo. E em relação às horas de estudo por dia, o meu estudo, eu nunca fui aquele cara que conseguia fazer 10 horas por dia de estudo. Assim, o máximo do dia que eu conseguia fazer era 7 horas. E isso assim, no outro dia eu estava destruído. Então eu sempre decidi, olha, vou estudar 4 a 5 horas por dia.Esse é o meu ritmo, tá? Não estou dizendo que alguém não consegue fazer 10 ou alguém não consegue fazer 12, mas o meu ritmo era de 4 a 5 horas por dia. Então a minha meta é de 25 horas a 30 horas semanais. Acabou. Essa era a minha meta. Se eu conseguisse cumprir, eu estava satisfeito. Né? Isso no período que eu estou falando aqui, bem antes de sair o edital de Santa Catarina. Já estava estudando para a área fiscal e eu dizia assim, Bruno, você quer dar receita. Minha última esperança é a receita. Eu vou fazer aqui os estaduais tudinho, mas essa receita está demorando, quando sair vai vir muita vaga e eu vou passar na Receita Federal. Então, assim, a minha luz do fim do túnel, né, era a Receita Federal. Então, mais ou menos, essa era a minha rotina aí, né, durante a preparação para a Cefaz Santa Catarina. Bacana demais, Ramon. Cara, a sua história realmente é fantástica e inspiradora, né? Inspiradora. E você estava falando aí, cara, eu estava até anotando uns pontos aqui, mas se eu for começar a falar também, a gente não vai terminar essa live. Mas uma dúvida eu anotei aqui para eu perguntar, cara. Com esse tanto de coisa que tu fizeste durante esse período, eu quero saber se aquele violão ali atrás é só Miguel, se tu já deu alguma coisa nesse negócio aí. Pelo menos alguma vez foi só para enfeitar. Na verdade, o violão é Daniel. Eu não tenho coordenação motora para esse negócio de arte, não, viu, Bruno? Nem dança, nem música. Minha coordenação motora só é nos dedos e nas mãos, que é para estudar, escrever aula e jogar videogame. Então é tudo na mão, é tudo concentrado. Só pode, cara. Não é possível que você saiba fazer tanta coisa. Cara, me diz uma coisa, Ramon. Essas provas anteriores que você fez, essa bagagem acumulada, influenciou muito o estudo para Santa Catarina? Você acha que ajudou, que não ajudou, que a pessoa mudar de foco ali atrapalha? Você se garante muito aí em ajudar o pessoal a ser aprovado também? O que você acha com relação a isso? Pronto, em relação a provas anteriores, né, durante algum tempo acompanhei alguns alunos de coaching, né, e durante toda a minha preparação eu sempre tive uma certeza muito grande, que é, eu preciso fazer provas.
estando preparado para elas ou não. Tá? Essa era a minha premissa básica. Para você ter ideia, mesmo no Santa Catarina, eu fiz 3 provas no mês anterior. Eu fiz Cefaz Goiás e eu fiz 2 provas da Câmara Legislativa do DF. Por quê? Porque para mim era muito importante verificar na prática. Uma coisa é eu estar treinando, lógico que estar estudando pelo material adequado, né, estudando da forma correta, tendo essa dedicação, tendo essa constância nos estudos é muito importante. Mas para mim é aquela história, treino é treino e jogo é jogo. Então eu sempre, essas provas anteriores, mesmo as provas que eu levava chibatada, né, que o pessoal disse, você já passou em muitos concursos. Beleza, passei lá em 12 e fui convocado em 12. Né? Dentro de 22 concursos que eu fui classificado, eu fui convocado em 12. Né? Na verdade, 11 mais o Santa Catarina que estão esperando a nomeação. Mas eu levei muita chibatada, eu levei muita porrada. Tinha concurso que eu chegava na prova, viu, Bruno? E eu olhava assim para a prova, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui, porque eu não sei de nada que está escrito aqui. Fechava a prova, esperava dar aquela hora sagrada, que só pode sair depois de 1 hora, e no outro domingo estava fazendo outra prova. E assim vai, porque você vai aprendendo com o erro. Olha, aquela prova que eu não consegui fazer, por que foi? Porque eu não estudei essa legislação, por exemplo, que era muito importante, ou não, eu preciso fortalecer essa matéria. Então, só para resumir, né, para não falar de todos, mas por que foi importante essas 3 provas antes de Santa Catarina? As 2 da CLDF. Eu fiz a CLDF para consultor tributário. Para mim foi fundamental, por quê? Porque eu me vi como é que eu estava em direito tributário. Então, direito tributário, acho que de 20 questões eu estava acertando 18, 19. Então, eu vi que no mês de Santa Catarina, eu não precisava me esforçar tanto em direito tributário, porque eu já estava bem. A segunda foi para TI. Foi CLDF também, mas para TI. E aí eu vi que eu estava mais ou menos dentro de TI. TI eu vou te dizer que talvez foi a matéria que eu pequei mais por não ter revisado tanto, né, nos últimos períodos, né? Você fala, mas você dá aula de TI, mas eu não dou aula de tudo de TI, né? TI é um mundo. Só para você ter ideia, são mais de quase 200 assuntos de TI. Eu dou aula aí de alguns. Então, TI, mas foi importante para ver que eu precisava focar em alguns aspectos. E a prova da Cefaz Goiás, que foi a primeira prova de fisco que eu fiz, né? A primeira prova de fiscal, me serviu para me dizer, olha, contabilidade, você está mais ou menos bem, que era a última matéria que eu tinha estudado na vida, digamos assim. E as outras matérias, que era civil, empresarial, as outras matérias que caem na área de fiscal, serviu para me dizer, olha, não vai dar tempo você estudar nesse período aqui que você tem, 1 mês e meio depois da prova de Goiás, de estudar essas matérias de civil, processual civil, penal e empresarial todas, não. Você vai ter que ter uma estratégia de assertividade para focar em alguns pontos dessas matérias. Então, para mim, todas as provas, eu acho que eu já fiz, Bruno, umas 80 provas. Né? Só CESP, o CESP é o único que deixa você ver, as provas. Eu acho que o CESP estava dando 22. E eu acho que FCC eu fiz mais do que CESP. Então, assim, de 60 a 80 provas, sem brincadeira, eu fiz. Né? Então, todas essas, elas trazem um aprendizado para as próximas. E Cefaz Santa Catarina, por exemplo, eu posso buscar uma fonte de Cefaz Santa Catarina lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que foi uma prova que eu fiz em 2014, se eu não me engano. Por que eu estou dizendo isso? Porque a prova da Alep, ela foi uma prova de 100 questões da FCC. Eu nunca tinha feito, só tinha feito prova de 60 questões da FCC. E aí, lá nessa prova da Alep, eu vi que não dava tempo, porque geralmente eu faço a prova e volto revisando aquelas que eu estava em dúvida. Então, lá naquela prova da Alep, eu vi que não dava tempo fazer esse processo todo numa prova de 100 questões da FCC. E aí, quando veio Cefaz Santa Catarina, era o que? Era FCC, 180 questões distribuídas em 3 turnos. E aí eu já vim com essa cabeça, olha, não dá tempo fazer isso. Então já faça mais ou menos no esquema que tem que ser feito, porque não vai dar tempo de voltar. E de fato isso aconteceu, né, na prova de Santa Catarina. Muito bacana, Ramon. Ramon, o meu som está muito baixo. Eu acho que o meu som está sendo captado pela saída aí do seu áudio. Se puder ver se tem como aumentar o meu som, deve melhorar a transmissão um pouquinho. Cara, eu acho bacana isso, que você pegava toda a experiência dessas provas que você fazia, que tinha resultado negativo, e olhava o que era que estava ruim e aperfeiçoava aquilo para os próximos concursos. Tem gente que quando vê um resultado negativo, o primeiro resultado negativo já quer desistir, já quer chorar, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz, né? Então, o concurseiro tem que ter essa mentalidade que teve um resultado negativo, peraí, deixa eu ver quais foram meus pontos fracos, deixa eu ver o que é que eu posso melhorar para no próximo concurso eu chegar mais forte e conseguir de fato ser aprovado, né? Isso aí é algo que tem que
ser embutido na cabeça da galera que está estudando. Cara, então deixa eu fazer outra pergunta aqui importante. Amor, qual foi a sensação, cara, de ver o seu nome na lista dos aprovados? Eu vou fazer duas perguntas em uma, certo? Eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, qual foi a sua sensação ao ver o seu nome na lista dos aprovados desse último concurso de Santa Catarina? E eu já emendo outra. É o último concurso, pelo amor de Deus, você vai querer aí todo concurso, vai fazer Receita Federal, porque aí roubar a vaga da galera. Pelo amor de Deus, está aposente, está na hora. 20 aprovações, minha Nossa Senhora. Vamos lá. Em relação a essa sensação, né, na lista dos aprovados, eu digo assim que eu sou um pouco louco. Porque na verdade, eu gosto muito mais do processo. Né? Eu gosto muito mais do percurso, do caminho traçado do que do resultado. O resultado, independente dele ser positivo ou negativo, né? Eu já fico assim meio que não me surpreendo, nem positivamente, nem negativamente, porque eu gosto muito do processo, entendeu? Então, eu costumo brincar, Bruno, que eu digo que minha profissão é estudar, na verdade. Né? Não é ser servidor público, não é ser professor, não é ser aluno. A minha profissão é estudar. Então, bota para estudar que eu tô aí. Mais ou menos isso. E em relação a ser o último concurso, espero que sim, tá? Essa cachaça é um pouco viciante, mas eu espero que sim. Acredito que agora não tem mesmo a Receita Federal. Porque assim, na verdade a Receita Federal nunca foi um sonho para mim, digamos assim, né? Ela é mais uma. Porque assim, antes eu tinha muito aquela ideia de quero ir pro TCU. Para mim, se você dissesse qual era o concurso que você queria, o TCU, tá? Esse era o concurso que eu queria. Como eu me desiludi um pouco com o Tribunal de Contas, então acabou que eu perdi aquele gosto, né, pelo Tribunal de Contas da União, embora o federal seja diferente de estadual, mas ainda achei que poderia ser que não fosse aquilo do meu agrado. Então, assim, a priori estou aposentado, agora o objetivo é fazer a galera passar realmente, né? É mais ou menos isso. Bacana, Ramon. Cara, eu gostava do processo também, inclusive meus irmãos, meus pais, quem me conhece mais próximo, diz que eu nunca vou me aposentar dos estudos, eu sempre gosto de estar estudando coisa nova, também de aprender coisa nova, mas eu comemorei pra caralho, e me saiu o meu resultado, o último resultado, eu chorava igual criança, e o pessoal me ligava e eu não conseguia falar gaguejando, eu não conseguia. Estava no hotel em Brasília fazendo informação do MDIT, do outro concurso que eu estava aprovado, né? Então esse dia para mim foi excepcional, foi uma coisa inesquecível, né? Eu dei graças a Deus que ele me apresentava daqueles estudos de obrigação ali, embora eu gostasse muito também, né? Cara, então vamos lá, me diz uma coisa aí com relação à preparação específica para Santa Catarina, inclusive a Marlene perguntou ali, depois você responde a Marlene, seguinte, com relação a Santa Catarina, você chegou a estudar todo o edital? Eu lembro que o edital de Santa Catarina foi um edital gigantesco, até hoje a idade fiscal só viu do DF, agora maior do que ele, né? Acho que só do DF, viu? Eu acredito que o único edital que eu consegui fechar até hoje, na minha vida toda, nesses 60, 80 concursos que eu fiz, foi do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Por quê? Porque ele veio bem enxuto. Então o edital, a parte de TI, eu já vim estudando para TCU. Quando saiu o TCE Ceará, TI veio tipo 20% do edital do TCU. Então acredito, eu não tenho certeza, mas acredito que foi o único edital que eu consegui fechar até hoje. Nenhum dos outros foi edital que eu fechei. Eu fiz um levantamentozinho rápido em relação a Santa Catarina. Por exemplo, estatística. Qual foi a porcentagem que eu fiz de estudo de estatística? 0. Não estudei nada de estatística para Santa Catarina. Inclusive, as 5 questões de estatística de Santa Catarina, eu nem li. Eu deixei todas em branco. Por quê? Porque eu já... descritiva? Oi? Nem a descritiva? Nem descritiva. Eu pulei as 5 questões de estatística. Porque eu já tinha visto a experiência da galera do TCU, que não conseguiram fazer a prova de estatística, e eu já tinha acompanhado várias outras provas que a galera estava ou perdendo muito tempo em estatística, né, ou realmente não conseguindo fazer. Aí eu disse, não, estatística vai ser aquela que eu vou deixar pro saco, vou mandar pro saco, 0, estatística não, e eu já fui com essa estratégia. Então por isso que é importante você fazer esse levantamento, né, de quais as disciplinas. Direito civil, eu acho que eu fui com uns 30% só da matéria. Direito civil é gigante, gigante. E ela tinha peso 1 nessa prova. Então se ela tinha peso 1, por que eu vou estudar direito civil igual eu estou estudando legislação tributária? Economia, 40%. Eu estudei uma parte da micro,
eu estudei economia da tributação e não estudei macroeconomia, por exemplo. Então, eram 15 questões, teoricamente eu conseguiria responder 10, né? Acho que eu fiz 9, as outras eu não consegui. E assim, tudo bem, não dá. Vale 1, eu tenho legislação tributária que vale 3. Legislação tributária, por exemplo, eu fechei 100% da matéria, porque eu sabia que ela valia 3 pontos, legislação lia todo dia, e eu fechei, e eu de 40 questões eu acertei 38 de legislação tributária, por exemplo. E valia peso 3. Eu, aproveitando, viu, Bruno, eu vou compartilhar a tela aqui com a galera, que aí tem um levantamentozinho dessa parte dos conteúdos, né? Como é que eu cheguei nessa conclusão? Por que você estudou essa matéria e não essa e tal? Então, deixa eu tentar compartilhar aqui com a galera, acho que vai aparecer. Pronto. Então, por exemplo, na minha prova... Bacana, isso aí. Oi? Não, pode seguir, Ramon. Porque eu não tinha visto a tela compartilhada aqui ainda. Pronto. Na minha prova, TI eram 60 questões previstas, peso 3. Então ela valia 36% da minha prova. Então TI eu sabia que eu tinha que dar uma atenção. Legislação tributária era 28%, ou seja, era a segunda matéria mais importante da minha prova. Porque tinha legislação tributária parte 1 e parte 2. E contabilidade. Então veja, ó, que inclusive esse levantamento aqui, né, Bruno, você faz, às vezes, quando você vai fazer a análise de edital, você faz esse levantamentozinho. Acho que até peguei esse aqui de você, se eu não me engano, viu? Se eu não me engano, eu peguei esse aqui de você. E aí, eu vi lá, olha, isso aqui é o meu foco. Eu sabia que direito tributário eu estava bem, eu sabia que contabilidade eu estava mais ou menos, porque eu já vinha há 1 ano estudando contabilidade, então eu sabia que eu tinha que forçar em legislação tributária e TI, era essas que eu sabia. E aí vem, ó, raciocínio lógico, estatística, valia 15. Valia 3% da prova só, ou seja, cada um era raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Cada um valia 1% da prova. Então, eu estudar estatística, o custo-benefício era muito baixo de fazer isso, para esse concurso. Lógico que para cada concurso você tem que fazer uma avaliação dessas, né? Por exemplo, direito civil, empresarial e penal, nossa, é 1% da prova. Então o que é que eu fiz? Penal, o que é que mais cai? Crime contra a administração pública, para dentro desses concursos. Então eu vou estudar isso. Vou estudar um pouquinho que da parte geral, eu não vou focar naquilo que não cai. Direito civil, vi um pouquinho da parte geral. Não dava para ver tudo também. Então, e essas matérias, diga-se de passagem, que eu estudei elas meio que depois do edital um pouco, né? Então, assim, eu não consegui estudar elas antes. Tanto que eu sempre disse, eu não sei nem se eu estava tão preparado para passar nesse concurso aí. Mas, aquela história, quando a prova vem para você também, né? Não tem jeito. Então, acaba que você aproveita essas oportunidades. Então, eu fiz essa distribuição, né? E aí eu cheguei nessa conclusão de que algumas matérias eu tinha que negligenciar um pouco e outras matérias eu tinha que forçar mais naquelas porque elas tinham peso maior. Bacana demais, viu, Ramon? Rapaz, eu fiquei feliz agora porque eu estou vendo que você montou o seu plano e sua estratégia para essa prova com base na live de análise de edital do Exponencial Concurso que nós fizemos aqui. Gostei, dei valor aí, viu? Exatamente. É a mesma figurinha que você bota lá, a galera pode procurar, viu, Bruno? Pode procurar na live sua lá, que é a sua mesma figurinha lá. Se a galera voltar na live de análise de edital, porque se eu não me engano, essa prova saiu 3 de setembro lá de 2018, foi por aí, mais ou menos essa data. Esse 5 de setembro depois saiu o Rio Grande do Sul. Nós fizemos essa análise desse edital e cantamos essa pedra aí, porque às vezes, pessoal, detalhe importante, que deve ter pessoas de outras áreas aí, não é, Ramon? O que acontece? Numa prova dessa, que eram muitas disciplinas, conteúdos muito grandes, com diferentes de pontos muito chamando a atenção ali, saltando aos olhos, é importante definir uma estratégia. Quando é uma prova menor, com 7, 8 matérias, aí talvez você não consiga deixar nada de lado. Então, galera, atenção que cada caso é um caso, o Ramon adotou uma estratégia, ele já tinha muita experiência, e aí adotou a melhor estratégia e deu certo, né? Não estudou nada de economia, não estudou estatística, foi lá e conseguiu a aprovação. Cuidado aí, fazendo essa análise, a gente sempre faz aqui no Exponencial, essa análise completa para ajudar na hora de você montar a sua estratégia. Show de bola, Rafa. Cara, fantástico mesmo. Agora me diga uma coisa, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Uma das principais dificuldades está aí justamente uma pergunta ligada a isso que nós estávamos falando. Uma das principais dificuldades da galera que está estudando é justamente conseguir memorizar todo esse conteúdo estudado, materiais, são muitas matérias, conteúdos grandes, né? Então, como é que você fez para estudar todo esse conteúdo? Falando especificamente quantas matérias você estudava ao mesmo tempo, se você costumava fazer resumos, fazia mais exercícios, como é que você fazia as revisões, como é que você organizou o seu plano de estudos aí durante esses estudos?
Pronto, vamos lá. Tem algumas fases do estudo, né? Tem as fases anteriores, lá dos concursos anteriores. Basicamente, eu vinha da teoria. Dessa teoria, nessa época aí, antigamente, né, 2013, 2014, eu fazia resumo. Sempre estudei por ciclo, depois que eu conheci o método de ciclo, passei a estudar por ciclo. Mas eu fazia resumo de tudo nessa época. Inclusive, eu gastava muito tempo fazendo isso. Para Santa Catarina, a gente está num período totalmente diferente. Uma coisa é estudar em 2013, outra coisa é estudar em 2019, 2020. Por quê? Porque a gente já tem muito material resumido, muito material esquematizado. Então, para Santa Catarina, eu não fiz nenhum resumo. Por quê? Eu olhava lá o material, estudei por muito material exponencial. Olha, o material exponencial já tem os esquemas tudo. Já tem aquela legislação bisurada. Para que eu vou gastar o tempo fazendo resumo? Então, eu preferia ler, reler várias vezes e fazer as questões. Além disso, né, além de usar esses resumos prontos, e alguns resumos que eu já tinha feito para trás também, né, direito administrativo, direito constitucional, já tinha meus resumos, já tinha estudado várias vezes essas matérias, então acaba que eu já tinha feito. Mas por que eu digo que é épocas diferentes? Lá em 2013, 2014, eu cheguei a estudar por livro, direito administrativo e direito constitucional. Cara, hoje eu olho para isso e vejo, olha, o desperdício disso, se for uma matéria assim, fundamental no seu concurso, não dá para você entrar em livro de tudo. Eu conheço gente que quer entrar em 3 livros da matéria. Assim, não dá, entendeu? Não dá para você estudar, você tem que otimizar. Então, nesse momento, eu preferi já pegar o que tinha de pronto no mercado para revisar. Além disso, para revisões, eu gostava de usar muito o Anki, né? Uma ferramentazinha, um aplicativo que é gratuito para o Android, gratuito para o computador, só é pago no iOS. Mas ele funciona com aquele sistema de cartões, né? Os flashcards, frente e verso. Você coloca algo na frente, coloca algo no verso para você fixar. Onde que eu usei muito o Anki? Eu usei muito para a legislação tributária. O que é que eu fazia? Eu pegava a legislação tributária todinha lá do ICMS e eu jogava ela para dentro do Anki. Por quê? O meu objetivo era ficar decorando as coisas? Não. O meu objetivo era só ficar lendo. Então o Anki, pessoal, para quem não sabe, ele controla o seu tempo de revisão. Então quando você faz um cadastro de um cartão, ele vai aparecer hoje, por exemplo, e aí você vai escolher, olha, errei esse cartão, então ele vai aparecer daqui a 10 minutos. Ou não, acertei, tá fácil, vai aparecer daqui a um dia. Não, tá muito fácil, vai aparecer daqui a 4 dias. Então essa repetição muito constante vai te levando a não decorar e não lembrar de tudo da lei. Mas na hora que você vê na prova, você sabe que você já leu aquele em algum lugar. Então eu brinco que muitas vezes você não precisa decorar e saber de tudo, mas você precisa acertar a questão de prova. Exceto se for uma prova discursiva, né? Se não for uma prova discursiva, você tem que saber marcar o gabarito correto ou marcar se está certo ou se está errado. Então em muitas disciplinas eu fazia isso. Legislação tributária, fiz isso. Já tinha feito isso para auditoria governamental, lá para o Tribunal de Contas, jogaram tudo no Anki, né? E lido até, e fora isso, ler as leis todo dia. Eu lia a legislação tributária todo dia. Fora as aulas, eu lia a lei todo dia. E aí, lógico, muito cuidado aqui, porque tinha lei lá em Santa Catarina, Bruno, que tinha anexos gigantes das alíquotas, como um amigo meu diz, das alíquotas do transporte da crina de cavalo. Né? Então, assim, galera, não dá para ficar fixando isso. Então, tem que ir no que é importante. Então, eu ia no conteúdo básico e vamos lá. Vai cair uma questão dessa? Pode ser que caia. Aí o examinador, né, pode cobrar o que quiser dentro do edital. Mas você tem que ser assertivo, não dá para você fixar tudo. Então, essa questão de revisão sempre foi muito fundamental. Eu digo que a revisão é muito mais importante do que o estudo teórico. Lógico, o estudo teórico ele é a base para você chegar nas revisões. Mas você tem que, né, fazer muitas revisões e muitas questões. Muitas questões. Eu tinha uma meta, né, de simular uma prova todo dia. Quando foi na reta final em Santa Catarina, eu pegava lá 180 questões, direito administrativo, constitucional, todas as matérias da prova, e tentava simular uma prova todo dia, para ver como é que eu estava indo naquela disciplina. E aí, dentro daquela disciplina, eu otimizava o estudo para aqueles pontos que eu estava errando mais. Lógico que isso não é uma estratégia que funciona quando você está começando o estudo. Não dá para me fazer isso se eu nunca ter visto um balanço contábil na vida e não saber fazer uma DRE. Né? Então, assim, tem que ter um estudo básico antes. Mas depois você vai ter que otimizar as coisas, focando mais em revisão, focando mais em resolução de questões do que no estudo teórico. Não dá para toda hora que você for estudar direito administrativo você gastar 40 horas. Toda hora que você for estudar direito constitucional, gastar 40 horas. Não. As próximas você tem que gastar 40 horas fazendo o quê? Resolvendo questões. Porque é resolvendo questões que você vai acertar a próxima. Tem estudos aí, né, que diz, por exemplo, direito tributário,
pode ser mapeada em 400 questões. A 401 é igual a uma das anteriores. Então, se você fizer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 questões, 10.000 questões, 20.000 questões, a próxima vai ser repetida ou vai ser muito parecida. E aí você já tem um feeling. Eu costumo brincar que você vai ter o sentimento de resolver aquela questão. Bacana, Ramon. Cara, por falar nisso aí, olha só. Depois a galera dá o feedback se o meu áudio melhorou. Seguinte, uma coisa que o pessoal usa muito hoje para fazer revisão são os mapas mentais, né? E aí eu tenho visto que o pessoal já usa os mapas mentais prontos pelos professores e vão adaptando para a realidade de cada um. Vai botando ali suas observações, suas anotações, aquelas palavras-chave para fazer o lembrar do conteúdo. E isso tem ajudado muito, tem visto muitas pessoas se darem muito com mapas mentais, até o Rodrigo perguntou aqui, falou dos mapas mentais. E aí, detalhe é que lá nas redes sociais do Exponencial, da Marlene, que é novada aí, você consegue 100 mapas mentais gratuitos lá, só é chegar e fazer o download, entra lá no Instagram do Exponencial, Exponencial_concursos, ou então vai lá no site, vai ter um banner lá na página principal do site, você consegue fazer o download desses. Se tiver alguém ativo aí, a Ana ou o Lucas puder colocar o link aqui pra gente, ou então eu procuro já. E próxima semana, olha só que legal, próxima semana o Léo, que é um dos fundadores do Exponencial, e há muito tempo ele faz já mapas mentais, ele fazia antigamente no computador, ele e o Lucas, muitas esquematizações, eles estão fazendo naquele novo padrão, mapa mental feito à mão, né, remake, e ele vai dar um workshop próxima semana, lá no Instagram. Vão ser 3 dias de treinamento, mostrando para quem quiser fazer os seus mapas mentais, e vai sortear também 1.500 mapas mentais. Só ele lá no Instagram do Exponencial tem lá uma postagenzinha sobre esse sorteio de 1.500 para você concorrer a esses mapas mentais do Exponencial. Muito bacana. Tá bom? Bruno, Aqui, só em relação a essas mapas mentais, a galera tá falando aqui, por exemplo, da importância. Galera, é o seguinte, antes eu estudava lá pelos meus resumos, né? Então, quando eu fui estudar para Santa Catarina, eu já era professor do Exponencial. Já dava disciplina de banco de dados, por exemplo. Eu estudei por onde? Eu estudei pelo meu material. Eu seria hipócrita de não estudar pelo meu material. Então, assim, por quê? Porque já estava lá esquematizado. Do ponto do aluno pegar aquele material e acertar as questões de prova, que é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é o cara da aula de banco de dados. Eu vejo muita gente, professor, eu estou na dúvida aqui porque eu vi que no seu material você não está explicando a 4ª e a 5ª forma normal, como é que cai, como é que implementa isso no banco de dados. Galera, eu não estou formando analista de banco de dados, não. Eu estou querendo que você acerte questão de prova. Pesquise em qualquer base de questões, se você acha uma questão pedindo em detalhe a 4ª e a 5ª forma normal. Não. Então, para que eu vou colocar isso no material? Tem que ser objetivo. Então, eu estudei muito pelo meu material também para a disciplina de TI. E esses mapas mentais, né, esses esquemas, eles são fundamentais para você manter aquela memória visual, né? Memória visual, para que quando você chegar na prova, você lembre do esquema. Olha, peraí, isso aqui é transação ACID. Eu vi que o professor botou um Azinho maior aqui, aquele A representava a atomicidade. Então, tudo isso vai facilitando o seu processo de aprendizagem. Porque, galera, é muita coisa para aprender. Imagina você pegar não sei quantas páginas de textão preto. Você está cansado, você olha para o material, você já cansou. Você olhou, já cansou. Se você não tiver ali um negócio mais digerível, né, digestivo de aprender, você vai desistir. Por isso que muita gente desiste. Né? Porque é muita coisa. Se o cara olhar, o cara se desespera. Verdade. Ramon, cara, me diz uma coisa. Tinha alguma matéria aí nos seus estudos para concurso que você teve muita dificuldade? Se teve, como foi que você conseguiu superar essa dificuldade? Qual era o seu principal meio de superar as dificuldades? Eu vou até aproveitar, antes de você começar a responder, já coloquei o link aqui, ó. Aí a Ana já tinha colocado aí o link para o pessoal baixar os 100 mapas mentais gratuitos. Beleza, posso ir já então? Vamos lá. Em relação às matérias, né? Vou falar especificamente para o Cefaz, né? Contabilidade era uma matéria que eu tinha dificuldade, não porque eu achei difícil, mas porque era uma matéria que, por ser nova, para mim, eu sabia que ia requerer um tempo maior de maturação do aprendizado. Não dava para mim aprender contabilidade em 2 semanas, em 1 mês. Então, eu já vinha estudando ela há muito tempo. Então, o que foi que eu usei para resolver essa dificuldade? Eu comecei muito cedo ela, foi a primeira matéria que eu estudei para a área fiscal, e resolvia zilhões de questões.
Então, por exemplo, FCC, se eu pegar questão de DFC, eu tenho 2, 3 estilos de questão. Como eu resolvia muitas questões, então eu estava com dificuldade de DFC. Poxa, eu não consigo resolver essa questão aqui. Então eu resolvi ali 10 questões seguidas de DFC e eu acabava matando a minha dificuldade, porque de tanto repetir o processo, você acaba absorvendo a forma de resolver. Isso também é muito importante. Às vezes, você não precisa nem saber assim, o conteúdo, né, de fato. Você precisa saber como resolver. É o modus operandi da questão, o modus operandi da banca. Então, em contabilidade eu resolvi muito dessa forma. E nas matérias maiores, né, civil, as outras matérias que eu falei que eu não estudei, foi uma resolução meio boca, né? Porque foi uma resolução de problema que eu não estudei essas, né? Ou não estudei todas. Então, pelo tamanho mesmo, lógico, que depois que eu tivesse maturado as disciplinas fundamentais, que eu tivesse mais consistente nas básicas, eu iria incluir essa, já estava na minha preparação, né? Não passando em Santa Catarina, eu já ia continuar para o Rio Grande do Sul. E aí para o Rio Grande do Sul eu já estava no meu plano de estudo, fortalecer o civil, fortalecer o empresarial, porque lá era outra distribuição de prova. Então, assim, acontece que eu consegui passar sem fechar tudo isso, né? Mas você tem que ir caminhando, fechando o núcleo e expandindo esse núcleo, né? É o que eu falo do estudo camada cebola. Não adianta você, vou aqui saber a Constituição, Ferdinand de La Salle e não sei o quê, se eu não sei o artigo 5º, se eu não sei direitos e garantias individuais. Então, primeiro saiba os direitos e garantias individuais. Não que você seja proibido de saber Ferdinand de La Salle, não que você seja proibido, mas primeiro saiba o que é fundamental. Primeiro saiba o que cai na maioria das questões. Porque se você pegar 50 mil questões de direito constitucional, 10 vão ser de Ferdinand de La Salle. E de 50 mil, 15 a 20 mil vai ser do artigo 5º. Então você tem que ser inteligente também na forma de escolher isso, né? Então essas disciplinas mais difíceis eu matava mesmo pelo cansaço, né? Eu digo assim que eu mato elas pelo cansaço. De tanto eu resolver questão, de tanto eu revisar, eu aprendo esse troço. Bacana. Então era na insistência. Na insistência. Questões e muitas revisões. Show de bola. Cara, vamos avançar um pouquinho aqui na preparação. Quando chega ali perto da prova, Ramon, ali faltando uma semana, 10 dias para a prova, cara, tem uma galera que entra num ritmo frenético, verdadeira maratona de estudos, e tem outros que já dão uma freada, vão mais devagarzinho, no ritmo mais cadenciado. Como é que foi essa sua reta final aí, a reta final da reta final? Pronto, aí é o seguinte, em Santa Catarina especificamente, né? Em Santa Catarina especificamente, eu acho que foi o concurso que a minha reta final foi a reta final mais cansativa de todos os concursos. Por quê? Porque até então eu sempre tinha aquela constância de estudo e eu mais ou menos tinha um edital mais ou menos fechado. Não fechado, mas 80% coberto, 90% coberto. Em Santa Catarina, saiu o edital, eu não tinha estudado uma linha de civil. Eu não tinha estudado uma linha de empresarial. Então, assim, foi bem puxado a reta final de Santa Catarina. Foi o pós-edital mais puxado que eu enfrentei. Não só por ser um concurso com 100 quantas disciplinas, mas por eu estar fazendo mestrado, estar no Tribunal de Contas e estar preparando material. E muitas aulas eu nem tinha pronta. Então, tive que fazer aula de banco de dados do zero, aula do zero para a galera. Por quê? Porque eu já estava como professor. Antes de decidir voltar a estudar para concurso, eu já estava como professor. Então, eu tinha uma responsabilidade também com os alunos de entregar aquele material, né? A galera até brincava comigo, você está fazendo material para seus concorrentes. Primeiro que eu acho que esse negócio de concorrente não dá para ser contado assim. O concorrente sempre considerei que era eu mesmo. A minha métrica de avaliação na evolução dos estudos é meu acerto. Eu estou acertando 70, amanhã eu estou acertando 72, eu melhorei. Amanhã 75, amanhã 80, 100, 90, 95, então o meu concorrente sou eu mesmo. Tá? Já vi vários casos de concurso que nem preenche vaga. Então, assim, seu concorrente é você mesmo. Eu acho que Receita Federal teve um que bastava fazer o perfil, não era... O meu concurso foi isso aí. Se quem fez o perfil entrou, prova de cima, né? Então, assim, o seu concorrente é você mesmo, né? Então, nessa reta final de Santa Catarina foi bem puxado. Cara, toda hora que eu podia, eu tava estudando. Tirei férias nesse período, né? Muito importante você guardar umas férias ali. Tirei férias aí nesse período. Tirei férias, inclusive, fui fazer essas provas de Brasília, que eu falei, né? Brasília e Goiás. Tirei férias nesse período para focar 100%. Então, todo momento que eu tinha, estudava muito em grupo, né? Inclusive, o Rodrigo tá falando aqui, já vi aqui que ele tá falando que o grupo de estudo ajudou. É uma das coisas que eu considero um dos meus maiores acertos. Eu sempre tentei, na medida do possível, estudar em grupo. Sempre. Sempre peguei caras que estivessem dispostos a ter o mesmo
o mesmo desejo, né, de ser aprovado, e foquei em construir junto com o grupo. Então, o Rodrigo, a galera de Brasília, né, o Israel, o Diego, estudava. Depois, quando cheguei aqui, teve o Yuri, teve outro pessoal aí que a gente sempre estudava em grupo. Então, por quê? Porque um vai puxando o gancho do outro. Tem aquela galera que acha que você está contribuindo, na verdade, você está indo contra você mesmo. Eu acho que essa filosofia ela não vale, pelo menos não se aplica para mim, nunca se aplicou. Eu acho que quando você constrói junto, como eu digo, 1 mais 1 não é igual a 2. Nesse caso, 1 mais 1 é mais do que 2, né? A soma das duas mentes, ou das três mentes, é maior do que a soma do todo, né? O todo é maior do que a soma das partes. É um princípio básico que eu prego, eu levo para mim, né? Então, eu sempre quero pegar um grupo de estudos para avançar mais rápido, porque um traz uma ideia, outro traz outra. Cara, estuda assim que dá certo, assim funciona mais, né? Assim funciona melhor, isso aqui não funciona. Então, passava a minha experiência para os caras e os caras passavam a experiência deles para mim. Né? Então, acaba que isso ajuda muito. É muito importante se você tiver. Lógico que tem gente que não vai ter, né, essa possibilidade de ter um grupo de estudo, mas sempre que possível a gente fazia. Fazia via Hangout, marcava Hangout. Nessa Santa Catarina mesmo, cara, eu acho que eu fazia uns 3, 4 Hangouts por dia com o Yuri, por exemplo. Que o Yuri foi aprovado lá também. A gente fazia tipo 3, 4 Hangouts por dia. Yuri, vamos fazer aqui 1 hora. Pegava um assunto lá de TI, vamos esgotar esse assunto aqui rapidão. Dava um intervalo de 10 minutos, vamos mais uma. Então, isso aí, ó, foi frenético, ritmo frenético mesmo, né? Assim, acabou o negócio de final de semana, acabou tudo. Saía ali uma vez na semana, às vezes no máximo, no final de semana, para também não ter ninguém de ferro, né? Mas esse momento foi bem intenso. E aí, esse momento, ele foi único, porque geralmente eu não fazia isso nos outros concursos. Como eu já tinha um ritmo bem constante dos estudos, então eu mais ou menos mantinha esse ritmo no pós-edital. Eu já vinha num ritmo legal. Para esse, como faltava muita coisa para cobrir, aí eu tive que dar o gás maior. Entendeu? Bacana, Ramon, bacana. Cara, tem algumas perguntas aqui. A gente está entrando nas últimas perguntas e a gente vai responder todas as dúvidas da galera aqui. Quem tiver dúvida, vai mandando, que já o... E eu tenho umas perguntas que o galera mandou no Instagram também. Se der um tempinho, eu posso responder também. Oi. Beleza. Então... Acho que você travou aqui para mim. Galera, vocês estão ouvindo o Bruno? Acho que travou aqui para mim. Você tivesse que apontar algum... Eu vou tentar aqui mandar uma mensagem pro Bruno. Ele deu uma travadinha aqui. Galerinha, travou para vocês também? Rodrigo e Aniel tá falando aqui que o Bruno tá travado. Bruno, você tá travado aqui pra gente. Pronto. Galera, enquanto o Bruno volta, vou responder aqui algumas dúvidas de vocês então, tá? Vamos lá. Eu acho que ele estava até perguntando sobre os erros, né? Sobre os erros e sobre os acertos aí da preparação. Tá? Enquanto ele volta, deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, alguns erros. Alguns erros aí na preparação. Primeiro, no início da preparação, não especificamente para Santa Catarina, mas no início, focar em materiais muito densos, muito extensos, como eu falei para vocês, estudei por alguns livros, inclusive. Então, isso, não que não funcione, tá, pessoal? Mas você vai gastar um tempo muito maior do que aquele necessário, investir um tempo muito maior do que aquele necessário para conseguir acertar as questões de prova. Então, isso daí foi Oi, Bruno? Opa, tô ouvindo. Voltou. Tô respondendo aqui dos erros e acertos. Era isso que você queria saber? Isso, exatamente. Era isso mesmo. Pronto. Então, eu tô falando aqui, Bruno, que no início, né, eu estudava muito material denso, como eu falei, entrei em alguns livros. Então, isso acabava que eu gastava muito tempo. Eu pegava os livros lá, Direito Administrativo, Direito Constitucional, e queria resumir aquele livro todo. Né? Então, tinha um livro de 1000 páginas.
Eu pegava para resumir o livro, eu gastava muitas horas para fazer aquilo. Então eu acredito que isso seja um erro que, né, por muitas vezes você gasta tempo. Eu vou dar um exemplo. Teoria da Constituição, se eu não me engano, eu gastei na faixa de 40 horas para estudar esse tema. Quantas questões já caiu de teoria da Constituição nas minhas provas? Zero. Ou seja, em 60 provas nunca caiu. Por quê? Porque eu não faço concurso para procurador, para juiz, para promotor. Então não cai esse tipo de questão. Então assim, foi 40 horas que eu podia ter investido em um assunto que caísse na minha prova. Que eu podia estar revisando PMBOK, porque eu podia estar revisando White, lá de TI, assunto de TI, ou podia estar revisando outros assuntos. Esse foi um dos erros. Outro erro, eu considero, é o de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Deu certo, né? Chegou a dar certo para mim, mas podia ter dado errado. E eu sabia desse risco. Alguns amigos meus chegaram e disseram, olha, eu acho que você deveria abandonar o exponencial nesse momento e focar só em Santa Catarina. Ou deveria abandonar o mestrado, né, e focar só em Santa Catarina. Concordo que, se eu tivesse feito isso, as chances de aprovação teriam sido muito maiores. Eu corri o risco, eu estava ciente desse risco de não ser aprovado porque eu estava me dedicando tempo a outras coisas, né? O exponencial não abandonei porque realmente é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto de dar aula desde cedo, eu dava aula em casa, eu fui dando aula em outros lugares, então assim, é uma coisa que eu gosto. E fora que eu já tinha um compromisso com os alunos de entregar o material para eles, então não posso abandonar os caras nesse momento. E o mestrado eu cogitei sim abandonar, tá? Eu cogitei sim abandonar o mestrado. Eu entrei com expectativa dentro do mestrado, porque era um mestrado profissional, de ter uma certa aplicabilidade das coisas dentro do meu trabalho, né? Mas eu acabei vendo que era muito ainda pro lado acadêmico e tal, então acabei não gostando tanto. Mas a minha esposa e minhas amigas não deixaram, né? A Renata, a Silvânia, a Josi chegaram e falaram, olha, não vai abandonar não, você não tá doido de chegar faltando 3 meses para acabar o mestrado, depois de passar por tudo que você já passou aqui dentro, de abandonar. Então acabou que eu não abandonei, mas aí posterguei, né? Tipo, eu deixei para fazer a dissertação realmente, tinha feito a primeira parte da dissertação, deixei para fazer depois do concurso. Foi loucura total, mas realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo é um erro, é o que eu aconselho. Se você tem um objetivo bem definido, foque primeiro nele. Lógico, por que eu fiz isso? Não é porque eu queria fazer, tanto que quando eu estudava antes dos concursos anteriores, eu só estudava para concurso. Eu nunca pensei em fazer especialização, mestrado, nada. O meu foco era estudar para concurso. Para você ter ideia, eu gosto muito de videogame, como eu falei no começo da entrevista. Eu não tinha videogame até passar no CNMP. Ou seja, eu passei aí muito tempo sem videogame, porque eu sabia que videogame era algo que tirava meu foco, que tirava minha atenção. Então, eu resolvi não ter nesse período, aí lógico, depois que eu passei no CNMP, eu disse, não, tá bom, se tudo der errado, já tá bom aqui. Aí eu posso ter um videogame e posso dividir as atenções agora. Mas, por exemplo, para Santa Catarina, eu peguei o videogame, encaixotei e guardei dentro do meu guarda-roupa. Porque eu sabia que era algo que me atrapalhava. Então você tem que ter essa consciência também do quais são os impedimentos que lhe atrapalham, né? Que lhe jogam para trás, lhe distanciam do seu objetivo. Em relação aos acertos, fazer muitas provas, acredito que foi um acerto, né, fazer as provas, pegar essas experiências de provas passadas para as provas novas, estudar em grupo, como eu até ressaltei, um acerto que eu recomendo para todo mundo, tá? Lógico, tem que ver também se o grupo está coeso, não dá para você estudar com um grupo que o cara só quer sugar, ou que o cara vai lhe atrasar mais do que levar para frente. Mas, geralmente, os grupos que eu tive de estudo foram grupos que realmente levaram para frente, tanto que a grande maioria da galera passou em concurso, né, servidor público, porque realmente fortalecia. E focar em revisões, questões, depois de abordar a teoria básica. Eu acho que também esse aí foi alguns dos principais acertos. Bacana, cara, fundamental. Então, priorização, renúncia daquelas coisas ali que te atrapalham, questões e revisões são fundamentais aí pelo que você falou pra gente. Cara, e aproveitando que você falou disso, dos seus principais erros, e pela sua experiência aí como professor, como concurseiro, como já tendo acompanhado outros alunos, além desses erros, você acha quais são os erros que os concurseiros, no geral, cometem? O que é que você vê de mais errado na preparação dos concurseiros? Eu costumo destacar 3 erros fundamentais. Primeiro, e para mim o mais grave de todos, estudar somente no pós-edital. Eu vejo muita gente que chega para mim e diz, olha, eu queria estudar para o concurso da Polícia Federal, mas não sai o edital, mas não tem perspectiva de sair o edital. Olha, eu queria estudar para a Receita Federal, mas o edital só vai sair em 2022, em 2023. Esse para mim é o erro fatal.
né? O erro fatal é estudar somente depois do edital. Não dá, galera. Não dá, porque tem uma galera que estuda há muito tempo. Tem uma galera que vem se preparando. O remanescente do concurso da Receita 2014, qual foi o último, Bruno? 2014? 2014. Remanescente de 2014 está estudando até hoje, esperando o próximo. Então, sim, não dá para você esperar o edital com 3 meses você pegar todas as matérias. Como eu falei para vocês, eu já vinha há um ano estudando, lógico, fora toda a outra bagagem, né, de estudo para os concursos, de maneira geral, que são aproveitadas, português, administrativo, constitucional, própria TI. Já havia um ano estudando e o pós-edital mesmo assim ainda foi uma loucura. Poderia não ter dado certo, tá? Poderia não ter dado certo. Acabou dando certo. Mas estudar pós-edital é um dos principais erros. Não ser objetivo, segundo principal erro. Né? Não ser objetivo. Querer... Eu já acompanhei alguns alunos, Bruno, que eu diria para o cara assim, eu dizia para o cara assim, estuda esse assunto por esse material. O cara voltava na meta de estudo, ele me voltava, olha, estudei o material que você mandou e estudei mais esses 3 capítulos de livro aqui. Eu disse, não, filho, mas não cai isso aí não. Não cai, me mostra uma questão que cobrou isso aí que você está estudando, não cai. Ah, vou pesquisar aqui a história da Constituição, a história das Constituições brasileiras. Filho, não cai. Então, assim, seja objetivo naquilo que precisa ser objetivo. Lógico que tem alguns assuntos que você precisa ir além. Ah, vai cair numa discursiva, um controle externo da vida para quem vai fazer tribunal, ou um direito tributário vai cair numa discursiva, você tem que ir um pouco além. Mas, mesmo nesse além, tenha cuidado para não ir demais. Então, não ser objetivo dos outros erros. E não realizar revisões. Né? Dentro dessa linha, o cara acha que, estudei direito administrativo, estudei direito tributário há 2 anos atrás, não vou mais estudar hoje. Não, não é assim. Eu costumo dizer que você leva para a prova o último mês de estudo. Né? Então, assim, revisão é fundamental. Ministério do Planejamento, para dar o exemplo, eu ganhei umas 8 questões da parte de infraestrutura, que é uma das matérias que eu não domino muito dentro lá de TI. Eu ganhei na sexta-feira à noite. Dando uma olhada em sites mesmo de especialidade de TI. A própria Wikipedia. Eu dei uma olhada na própria Wikipedia de alguns assuntos ali pincelados. E aí fui para a prova, acertei 8 questões a mais. Lógico que as outras questões foram frutos de uma preparação mais longa. Mas aquelas questões especificamente, se eu não tivesse feito aquela revisão, aquele estudo de última hora, digamos assim, eu não teria ganhado. Talvez eu não tivesse sido aprovado. Então não realizar revisões é um dos erros fundamentais. O cara quer só ver teoria, quer ver teoria. Aí eu mando o plano pro cara, às vezes, né, acompanhando os alunos, eu mando o plano pro cara, olha, estuda aqui atos administrativos. Estudou, beleza, tá mais ou menos consistente, tá mais ou menos entendendo o assunto. Cara, agora só resolve questão e revisa. Aí não, o cara quer voltar para estudar a teoria toda de novo. Entendeu? Então, assim, não fazer revisão é um dos erros bastante que impacta muito aí na performance da preparação. Bacana. Ramon, você falando aí, eu lembrei, cara, que essas revisões que a gente faz ali um dia antes, na véspera da prova, 2 dias antes, tem um outro ponto que faz a gente ganhar muito na hora da prova também. Porque às vezes essas 8 questões aí que você ganhou fazendo uma revisão na véspera, talvez até alguma delas você tivesse resolvido se não tivesse feito essa revisão. Porém, ia demorar muito mais para você lembrar do conteúdo, para se lembrar e ali é um tempo precioso que talvez às vezes não ia dar tempo de você fazer a prova toda. Porque hoje em dia a gente sabe, como você falou bem no caso de Santa Catarina, que a prova era feita para não dar tempo de fazer tudo. Então, até em velocidade na prova você ganha quando a memória está, a matéria está ali fresquinha na cabeça, né? Então, revisão é realmente fundamental. Toma nota aí, galera, das 3 coisas que o Ramon falou. Não deixar para estudar depois do edital. Ser objetivo, pelo amor de Deus, não fica viajando na maionese, que inclusive não vai cair na sua prova. E muitas revisões. Bacana, Ramon. Show de bola, cara. E aí, as 2 últimas, para a gente encerrar e passar para as dúvidas da galera. O que é que foi mais difícil aí nessa sua jornada, nessa sua caminhada durante vários anos? Deu quantos anos de estudos aí no total? E qual era a sua principal motivação para superar essa dificuldade, se existiu essa dificuldade? Vamos lá, o que foi mais difícil, eu tenho dificuldade de chegar nesse ponto aí do que foi mais difícil. Como eu falei, eu sou um pouco louco, né? Eu gosto do processo, eu gosto da caminhada. Então, para mim, a caminhada ela era muito, muito legal porque eu colocava o desafio, né? Tipo, sei lá, de repente essa influência veio do videogame. Eu gostava do chefão. Por exemplo, eu vou jogar videogame, eu não coloco no nível fácil, eu coloco no nível mais difícil possível. Eu sou meio masoquista, né? Então eu gosto de jogar jogo difícil. Mesmo que eu perca 100 vezes para aquele chefão, e na 101 eu ganho e saio pulando pela casa, entendeu? Então, assim, a caminhada para mim é muito interessante, o desafio é muito legal. Então, na verdade,
Eu não sei se eu colocaria uma dificuldade. Tem algumas dificuldades pontuais, mas eu acho que assim, eu nunca foquei muito na dificuldade. Para dar um exemplo, né? Quando eu morava em Joatama, muito quente, Quixadá é muito quente. Então, como é que eu estudava? Eu estava na mesa da cozinha, eu pegava o ventilador e colocava, só que o vento do ventilador é quente no Quixadá. É quente. Então não tem condições. Então o que é que eu fazia? Eu revezava duas bandejas de gelo, pegava duas bandejas de gelo, estava na geladeira. Quando uma estava pronta, eu botava na frente do ventilador. Então ficava aquele vento fresco vindo para mim, né? E aí vinha aquele vento. Aí quando descongelava uma, eu pegava a outra e colocava lá na frente do ventilador. Então eu ficava revezando essas duas bandejas de gelo. Quando cheguei em Brasília, por exemplo, estudava no chão, porque não tinha sofá e tal. Então assim, eu não diria que são dificuldades, mas já que você perguntou, né? Não são dificuldades assim a ponto de, poxa, não dá para fazer, né? Porque eu nunca encarei pelo lado da dificuldade. Até me divertia, né? Fazendo isso, contando pra galera e tal. Para ter uma ideia, por exemplo, Bruno, quando eu estava estudando pro TCE, eu tive uma crise de apendicite. E aí eu tive que operar, né? Eu nem queria operar, eu cheguei pro médico, ó, não dá pra fazer essa operação, essa cirurgia daqui um mês não, porque é depois da prova. Aí o cara disse, rapaz, tem que fazer agora, né? Tem que fazer agora. E aí, por exemplo, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu acordei, né? Que eu acordei no quarto, eu peguei o celular e fui resolver o Anki. Então, assim, não tinha muito tempo ruim, não. Aí a minha esposa ficava mandando mensagem para meus amigos dizendo, olha, Ramon já tá bem, já tá resolvendo o Anki dele aqui, operado. Acabou de acordar e tá resolvendo o Anki. Né? Então, assim, eu nunca gostei muito de olhar para o lado da dificuldade, não, cara. Então, assim, eu acho que você tem duas possibilidades na vida. Ou você se vitimiza, olha pelo lado da dificuldade, acha que você não pode, porque eu sou de escola pública, porque eu vim do interior, porque eu nunca fui de condição financeira avantajada, porque eu não tinha isso, porque o fulano tem, porque eu assim, nunca fui de olhar muito para esse lado, não. Eu gosto mais de olhar para frente e ver onde é que eu posso chegar do que ficar olhando os obstáculos. Os obstáculos eu acho que estão aí para serem vencidos, senão não se chamaria obstáculos, né? Bacana, cara. Você estava falando aí, eu morrendo de rir, porque eu estava lembrando, porque Independência, que também é no interior do Ceará, é quente, cara. Está 45 graus na sombra. E você falando que o vento era quente, eu fiquei lembrando. Eu cheguei a trabalhar 9 meses como dentista lá em Independência. Eu tinha 21 anos, mais ou menos, e eu saía para ir pro centro de saúde lá, pro posto de saúde, 2 horas da tarde. É como o pessoal diz, vai pela sombra. E eu procurando no pé da parede assim uma sombra, porque o negócio era pegando fogo mesmo, era pegando fogo. Cara, Bruno, só que você fez duas perguntas, a principal motivação. Na verdade, sim, a motivação, eu acho que uma das motivações fundamentais é o desafio. Eu gosto do desafio, eu gosto de me superar, né? Eu disse, olha, eu acho que isso aqui é o. Porque você diz assim, Santa Catarina agora aposentou. Aposentei de concurso, eu como concurseiro, mas não aposentei em outros projetos, não tem outros projetos, né? De tocar agora como professor, agora assumindo coordenação dentro do exponencial. Então, assim, parar jamais. Eu acho que nunca vou parar de trabalhar ou de estudar. Isso eu acho que não. E uma motivação também muito, muito importante para mim, melhorar de vida, né? Ter uma certa estabilidade financeira, e não só a minha, como da minha família também, né? Os pais, minha esposa, os meus sogros, né? Então, meu sogro, minha sogra. Então, assim, não tem tudo que eu tenho hoje ou que eu pretendo ter, lógico que não vai ficar só para mim. Muito, né? Dizer, por que você não fica só em Santa Catarina de boa? Por que você não fica no TCE de boa? Porque assim, hoje eu acho que o que eu coloco para cima não é mais só para mim, entendeu? Então acho que o desejo de ajudar também, ele me impulsiona muito, porque senão eu poderia parar, porque com o salário que eu ganho hoje, eu já dá para viver uma vida legal, tranquila. Então não tem muito o que reclamar em relação a isso, não. Mas eu olho sempre para o todo, né? Onde que eu posso ampliar as possibilidades de ajudar. Seja como professor, ajudando alunos a serem aprovados, seja como eu atuava como coach, né, para fazer a galera ser aprovada, e seja atuando junto com minha família para ajudar também eles melhorarem junto, né? bacana, Ramon, show demais, cara. Essa parte de você ter um propósito aí, você falou que queria melhorar a situação da família, queria ter uma estabilidade. Isso é importantíssimo, principalmente quando vem os resultados negativos, quando os dados pancadas em você tem que lembrar desse propósito, dessa motivação para seguir firme na caminhada, né? Marcelo está, inclusive, perguntando como é que funciona o coaching exponencial. Manda uma mensagem lá para a gente no chat, Marcelo, do site, ou então no Instagram do Exponencial.
então vai até no nosso Instagram mesmo, do Ramon, do meu, lá, Prof. Bruno Bezerra, o Ramon Souza, como é? Ramon, mudou o nome do Prof. Ramon Souza. Prof. Ramon Souza, para quem não segue, Prof. Ramon segue Souza, lá. Prof. Ô Bruno, Bezerra, só para te interromper, o Rodrigo está perguntando aqui se não tem um vídeo como usar o Anki. Tem um vídeo sim no YouTube do Exponencial potencializando as revisões com o Anki. Se você entrar lá no meu Instagram, lá no meu link, né, no link da bio, vai ter lá minha árvorezinha de links importantes, vai ter lá o link direto do potencializando as revisões com o Anki. Então tem sim como usar o Anki para estudar. Top, viu, cara? Ramon, tem outro vídeo aqui no YouTube do Exponencial também que vai ajudar a galera ligado a isso, que é o seguinte. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube do Exponencial que são 7 apps, 7 aplicativos que ajudam aí para aumentar a produtividade, potencializar os estudos. Inclusive eu falo do Anki nas revisões. Então vejam esse vídeo aí também. Ramon, a última pergunta para a gente ir para as perguntas da galera. Cara. O que você aconselharia, o que você diria para alguém que está iniciando os estudos, que está começando agora do zero, que quer ser servidor público? Deixe uma mensagem para essa galera que almeja, que o sonho deles é chegar onde você chegou aí, com tantas aprovações. Não precisa tantas, às vezes você quer só uma e já está satisfeito, mas deixe uma mensagem final para essa galera. Pronto, nesse caso aqui eu vou parafrasear, né, um dos caras aí que eu me inspiro, que era o Ayrton Senna, né? Eu acho que assim, você ter um mentor ou vários mentores é importante, é fundamental. Então você se inspirar em alguém, não que você vai imitar aquela pessoa, porque às vezes a estratégia daquela pessoa não funciona para você, mas eu acho que você tem que buscar cases de sucesso. Então o cara que quer ser servidor, ele tem que buscar se inspirar em quem já é servidor. O cara que quer ser milionário, ele tem que buscar se inspirar em quem já é milionário. O cara que quer ser bilionário, ele tem que buscar se inspirar no cara que é bilionário. O cara que tem um shape legal, uma forma legal, ele tem que se inspirar em quem tem, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter mentores, né? Não precisa ser um cara tutor, lógico, se você tiver aquela condição de pagar um programa de coach, de alguém que já passou pelaquela experiência, o cara está mais próximo de você, você pode otimizar o seu processo, mas mesmo que você não tenha essa condição, você pode se inspirar em cases de sucesso. Uma coisa que eu fazia muito também, tipo, naquela hora que eu estava cansado, eu ia ler o depoimento de alguém que já foi aprovado, né? ia buscar algum vídeo de alguém falando um pouquinho de carreira, de aprovação, de processo. Isso também é importante. Mas eu vou parafrasear uma frase do Senna que eu acho muito, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está discutindo, que é: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Então assim, não importa quem você é, importa onde você quer chegar. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, outras menos. Algumas vão ser mais privilegiadas, vão ter mais condição, menos condição. Mas o importante é você mirar onde você quer chegar e não se abalar com as dificuldades. As dificuldades são comuns para todos. As dificuldades são comuns, elas vão existir, não tem esse caminho perfeito para você. Eu vejo gente, só vou estudar quando eu estiver numa sala de estudo, só vou estudar quando eu tiver um sofá, só vou estudar quando eu tiver a mesa, só vou estudar quando eu tiver um birô, só vou estudar quando eu tiver um notebook melhor. Então assim, não dá para ficar esperando isso não. Tem que realmente se dedicar, acreditar que você é capaz. É primeiro de tudo, acreditar que você é capaz. Tem muita gente que eu vejo, eu não consigo passar, eu sou burro, eu não consigo. Não existe isso, galera. Concurso público não é inteligência. Concurso público é esforço. Esforço, não é inteligência. Tá? Acho que talvez concurso público seja o menos de inteligência que a gente tem aí. Né? Passa o cara esforçado, passa o cara que tem disciplina. Né? Disciplina. Eu acho que essa era a mensagem que eu queria deixar pra galera. Muito bacana, viu, Ramon? Cara, fantástico. Na hora que você estava falando lá no início, Ramon, você estava falando que estudou em escola pública no interior do Ceará, e eu fiquei lembrando da minha jornada também, cara. Eu também estudei em escola pública, na alfabetização, a série onde a gente aprende a ler e escrever. Hoje o pessoal chama primeira série, né? E, cara, quando eu vim morar em Fortaleza, eu sofri muito para acompanhar a turma. Então, eu saí de trás e fui acompanhando e eu passei na alfabetização sem saber ler e escrever. A minha tia foi minha professora uns 2 meses no interior lá na cidade. E ela disse que em setembro, outubro, perguntava para a turma, Bruno, vê com A, e todo mundo vai, eu sei. Realmente, literalmente, sem saber ler e escrever, depois foi lá e recuperou na força bruta mesmo, no esforço, na disciplina, na vontade de querer chegar até lá. Então, todo mundo é capaz, realmente não existe isso de não ser capaz. Basta você querer se organizar e
ter regularidade e constância, e ter paciência e superar as dificuldades. Né? Isso aí também é importantíssimo. Amor, podemos ir para as perguntas da galera aqui, tem algumas perguntas. Acho que sim. Cristiano Silva perguntou aqui, como foram os seus estudos para português, se foi através do mapa mental, e se você já está exercendo as funções de auditor de Santa Catarina. Pronto, vamos lá. Português, eu tinha estudado lá nos primórdios, né? 2013, 2014, eu tinha feito curso completo de videoaula e tudo. Agora para Santa Catarina, o que foi que eu fiz? Eu só resolvi prova. Peguei provas de FCC e ou todo dia ou a cada 2 dias eu resolvia uma prova da FCC para simular o meu conhecimento em português. A partir daquele ponto eu ia buscar na teoria. Eu não fiz curso de português, não estudei material de português específico, não. Eu fui nas provas. Né? Português foi isso. Não estou exercendo ainda, né? Na verdade, a nomeação estava prevista para esse abril, mas por causa do coronavírus, agora está incerto, né? Só Deus sabe quando é que vão chamar, né? Até já saiu meio que um decreto lá para não nomear ninguém esse ano, então provavelmente vai ficar para o ano que vem. E aí estou aproveitando esse tempo agora para focar pesado aí nos trabalhos do Exponencial para ajudar cada vez mais a galera, né? Bacana, Ramon, fantástico. Ele perguntou se tinha sido por mapa mental. Aí só complementando a resposta do Ramon, o mapa mental, certo? Ele é bom para você fazer revisões, o ponto de partida ali para suas revisões. Às vezes, se você for estudar por mapa mental diretamente, sem conhecer a matéria ainda, pode ser que você não tenha a base suficiente para compreender a matéria, né? A Sandra está perguntando onde ela pega a planilha que você tem. Se você falou da planilha aí. Qual que é a planilha? A planilha que eu mostrei, na verdade, foi aquela lá do diagnóstico do concurso, né? Na verdade, isso aí, Sandra, no exponencial, quando sai edital, ou o Bruno, ou outro professor, faz análise do edital. E nessa análise, ele faz esse levantamento do que é mais importante para aquele concurso e tudo isso. Então, eu peguei essa planilha, acho que até pedi o Bruno por WhatsApp, eu não lembro, mas, ou eu peguei, ou eu digitei lá do YouTube dele, do YouTube do Exponencial, e digitei na minha planilha, e basicamente foi esse o processo, né? E aí, até esqueci de mostrar, a galera pergunta, os concursos que você aprovou. Bruno, eu vou só pedir licença aqui para mostrar a lista, né? Mostrar aqui, compartilhar aqui na tela. Ó. Então, lá 2010, Petrobras Biocombustível, foi o primeiro que eu falei, fiquei em 30º, não fui convocado para esse concurso. Aí depois veio 2012, Petrobras. Aí fui fazendo outros, ó, BRB, Conab, Dataprev, Hospitais Universitários, Serpio, CAGES, aí vem nomeados, são esses que estão em verdinho. Ó. Então, Ministério do Planejamento, MPU, INSS, ANTAC, CNMP, TCE Ceará e Cefaz Santa Catarina, que é os que estão aqui convocados. Né? Inclusive, CNMP em primeiro e TCE Ceará em primeiro. Aí. Então, veja a construção aqui do processo, é um processo longo. Aí você diz, mas você demorou muito tempo para passar. Não, já estava passando aqui, ó. Né? Lógico que isso não impede, não dá para também, vou passar na Cefaz amanhã. Não sei, eu nem queria Cefaz, eu nem sabia o que era Cefaz. Então, assim, não dá para... Tudo é uma trajetória, você pode ir mudando, né, ao longo dessa trajetória e fazendo. Mas é mais ou menos só que eu queria mostrar, que às vezes a galera pergunta quais foram os concursos que você passou, né? Tá aí a listinha agora para a galera ficar ciente. Eu achei pequena, Ramon, a lista. Eu acho que foram poucos concursos, pelo amor de Deus. Tá bom, cara, você aposenta, deixa a galera entrar também, tá na hora da galera entrar. Olha só, o WSC Pro, quando eu entrei eu ouvi alguma coisa sobre uma promoção, poderia repetir por gentileza? Foi sobre os mapas mentais gratuitos, nós colocamos o link aí, a Ana colocou o link um pouco mais acima dos mapas mentais gratuitos aí para você baixar gratuitamente, e vai ter o sorteio lá no Instagram do Exponencial, segue lá, Exponencial, _ concursos, e vai ter o sorteio de 1.500 mapas mentais, tá certo? 1.500 mapas mentais. Bruno, fala um pouco sobre a carga horária da Receita Federal. Receita Federal, via de regra, é 8 horas por dia, 40 horas semanais. Agora, por exemplo, eu estou em home office, estou trabalhando aqui de casa. Tem muito teletrabalho, muito home office, você pode trabalhar em cima de plantão, em aeroporto, em portos, você trabalhar principalmente na aduana, né? Tem esse esquema de plantão. Então, basicamente é isso, mas depois eu posso fazer um vídeo aqui no YouTube Exponencial sobre isso, sobre o trabalho na Receita Federal, tá certo? Tem um vídeo que eu já fiz aí, tem algumas coisas, dá uma olhadinha aqui no YouTube Exponencial. A Raísla está perguntando, Railson, desculpa, se tem área administrativa na assinatura do Exponencial. Railson, geralmente os concursos administrativos são juntos com tribunais, tá certo? Diz quais concursos você estuda, qualquer dúvida, pergunta lá no chat também, tá certo? Que a gente responde todas
pessoal tira todas as suas dúvidas. Ramon, você tá vendo mais alguma pergunta aí para trás? Ou se alguém ficou para trás, por favor, me repita a pergunta. Ó, o Cristiano Silva. Mas não eliminava, Ramon, zerar determinada matéria? Santa Catarina era por grupo, né? Rio Grande do Sul acho que era individual por matéria. Isso, Santa Catarina não eliminava, né? Santa Catarina não eliminava. Rio Grande do Sul, eu acho que eliminava já. Santa Catarina não. Então você tem que ir na estratégia mesmo. Prova do sábado valia peso 1, prova do domingo, acho que 2 e 3, se eu não me engano. Então tinha os pesos das provas. Então tinha que ir para estratégia. Foca peso 3, depois foca peso 2, depois foca peso 1. É o modelo ideal? Não. O ideal era eu conseguir, né, ter fechado 3, 2, 1. Pelo menos uma parte disso. Mas não deu tempo. Tanto que eu já estava preparado para continuar para o Rio Grande do Sul. Então, eu saí da prova de Santa Catarina, eu vou dar uma semana de intervalo, porque eu estava morto, não aguentava. Né, até porque tinha que fazer o negócio do mestrado. E vou voltar para o Rio Grande do Sul com tudo. Tanto que eu ainda cheguei a estudar um pouquinho para o Rio Grande do Sul. Mas depois que saiu o resultado, aí pronto. Não, então agora não precisa mais, né? Estudar. Mas assim, você tem que avaliar o seu edital para saber qual estratégia você pode adotar. Nem sempre você pode adotar a estratégia que eu adotei para Santa Catarina. Tem prova que você tem que estudar tudo. Não tem jeito, um pouquinho que seja de tudo, né? Não 100% de tudo, mas está bem em tudo. E aí, aproveitando, teve pergunta lá no meu Instagram que perguntou o seguinte: como manter o alto nível em uma grande quantidade de matérias? Revisão, questões. Não tem outra forma, tá? Como fazer as revisões? A gente já falou bastante aqui. Em que momento sentiu que estava pronto para ser aprovado? Olha essa pergunta. Galera, eu nunca me senti pronto para ser aprovado. Isso é a realidade, tá? Como eu falei para vocês já. Eu fui seguindo o caminho. Olha, vou seguindo, vou estar estudando. Nunca me senti pronto. Se você esperar esse momento, você não vai nem fazer prova. Porque você nunca vai se achar pronto para fazer a prova. Então, assim, faça sem estar pronto. Para dar um exemplo, quando eu passei para o CNMP, eu estava estudando para TCU, TCE. CNMP eu nem olhei o edital, nada. Eu só peguei o edital na última semana para olhar o que tinha, que dava para pegar ali de estudo de última hora. E fui aprovado lá em primeiro lugar, inclusive. Mas sim, não foi algo, eu estava preparado para passar no CNMP. Não, eu estava me preparando para ser aprovado em concurso. Não sei se era aquele, se era o próximo ou se era o próximo. Mas eu estava me preparando. Então não existe esse momento de estar pronto. Não espere esse momento. Senão você nunca vai se sentir. Aí como focar nos estudos? Primeira regra, encontra a motivação. Encontra a motivação para você focar nos estudos. Ou você quer mudar de vida, você não aguenta seu chefe, que seja, qualquer motivação que seja. Quer uma estabilidade financeira, quer melhorar a família, quer viajar, quer ter uma Lamborghini, não sei qual é a sua motivação. Mas encontra a sua motivação. Quantas questões resolveu? Pergunta aqui interessante, viu, Bruno? Eu acredito, né, porque assim, em um determinado momento eu parei de contabilizar isso. Né? Lá no começo eu tinha um controle maior sobre isso. Então acho que eu resolvi 10 mil, 20 mil questões num período de tempo. Depois eu parei meio que de contabilizar, porque às vezes eu pegava uma prova mesmo, PDF, e ia resolver. Então era 120 questões, por exemplo, aquela prova. Então parei de contabilizar, não dá para precisar isso. Mas quanto mais melhor. Após terminar a disciplina, o que fazia? Revisão, questão. Não tem jeito. Terminou a teoria da disciplina, terminou de estudar contabilidade, entendeu o que é uma DFC, entendeu o que é um DRE, terminou de estudar direito tributário, competência tributária, imposto no município, imposto no estado, que seja, revisa, questão. Quantas horas eu estudava por dia? Já respondi, né? 4 a 5 horas por dia em média. Aí teve pergunta mais ampla, estratégia de estudo em cada disciplina. Aí aqui dá mais uma live, né? Aí não dá para responder estratégia de estudo em cada disciplina aqui não, cada um, né? Só para citar o exemplo, legislação tributária, leitura da lei, além do material, e contabilidade, por exemplo, depois de fazer o básico, um vídeo aula que seja, resolver muitas questões. Então cada disciplina requer uma coisa diferente. Aí eu teve outra pergunta mais filosófica, né? Qual o seu sonho? Eu acho que o meu sonho é, talvez... sei lá, bem filosófico. O sonho é nunca parar de sonhar, né? Não estagnar, sempre buscar evoluir, seja para onde for, e conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir ajudar, né? Seja por meio do trabalho, seja por outros meios. Bacana, Ramon. Gostei da filosofia no final aí, cara, de ajudar o pessoal. Muito bacana, realmente. É muito
que passou por essa jornada de concurseiro, que muitas vezes sentiu as mesmas dores, as mesmas dificuldades da galera que está estudando, poder retornar um pouquinho disso, ajudar outras pessoas a ser aprovado, porque, cara, isso realmente é uma mudança de vida. A pessoa muda ali completamente a vida. Às vezes, uma pessoa sai de ganhar zero para ganhar 20 e tantos mil reais, como não era o seu caso, porque você já era aprovado em outros concursos, mas é uma mudança de vida completa, então realmente é uma coisa muito bacana mesmo. Teve até uma pergunta mais em cima ali, perguntando quanto tempo você demorou para ser aprovado no primeiro concurso. Quanto tempo demorou? Olha, como eu já estudava desde a época da faculdade, eu já estava estudando dentro da faculdade, e o que foi que eu fiz? Aquela história de ter o rumo para seguir. As minhas disciplinas optativas da faculdade, eu já selecionava dentro daquele que caía no concurso. Então, enquanto a galera estava estudando lá programação avançada, não sei o quê, eu já estava escolhendo disciplina de governança de TI, disciplinas mais relacionadas com o concurso. Então, eu já estava estudando. Então, assim, eu passei formando ainda, né? Eu perdi concurso. Eu não sei nem como precisar esse tempo, quanto tempo eu demorei para o primeiro, porque eu não sei dizer exatamente quando eu comecei, né? Pelo menos para os concursos de TI, né? Petrobras eu fiz lá em 2012, né? Então, se eu pegar do primeiro concurso que eu fiz, que foi 2010, e depois fiz Petrobras, foram 2 anos de um para o outro. Mas assim, nessa época eu não estudava para concurso, eu não parava para estudar para concurso. Então foi meio que um processo que foi se desenrolando e eu fui passando em alguns, hora estudando para concurso, hora fazendo coisas da faculdade, hora fazendo outra coisa. Então não dá para precisar, porque não teve um momento que eu disse assim, exceto depois da faculdade, né? Porque depois da faculdade aí eu disse, não, agora eu vou ser concurseiro, eu vou estudar realmente, né? Mas como foram várias aprovações, não dá para precisar muito bem isso daí não. Bacana. A pergunta do Cristiano, tá bom, interessante, ó. Qual a opinião de vocês com relação ao mundo dos concursos logo após esta pandemia? Terá muitos ou serão escassos, né? Essa é uma pergunta interessante porque, seguinte, o que é que nós estamos vendo acontecer? O que é fato agora nesse momento? Nós estamos em um momento de muitas incertezas, né? Em relação a tudo, aí, tem problema de saúde grave, né? Isso é claro. Os concursos, a grande maioria que estavam marcados estão suspensos ou estão sendo adiados. Então, tem órgãos, tem cargos que precisam muito, que vão ser adiados, suspensos, mas que na hora que passar isso, que puder acontecer prova, aglomeração novamente, eu acho que vão voltar muitos concursos de uma vez, embora a crise deva adiar um pouco os que ainda não tinham saído, talvez adie, talvez não, dependendo da necessidade do órgão, mas eu acho que vão ser muitos concursos ao mesmo tempo que os concurseiros vão ficar meio zonzos sem saber para onde correr, porque muitos concursos estão ficando represados, os concursos que já iam acontecer e que estão suspensos. Por exemplo, nós íamos ter a prova da Polícia Civil do DF, dia 15 de março, no dia escrivão. Hoje nós tivemos a notícia que foi definida CESP para a gente, que são 1.800 vagas. E aí a galera vai ficar doida. E agora? Eu faço o quê? Estudo para os dois, vai ser na mesma data, se não vai. Então, eu fiz até, Ramon, um levantamento, está aqui no YouTube Exponencial também, de um histórico completo dessas histórias de suspender concurso. Vez por outra, qualquer crisezinha, o pessoal suspende os concursos, corta os gastos. Cara, eu fiz um levantamento de 2007 para cá, os concursos, mesmo com todos esses avanços, 2007, lá na época da CPMF, em 2008, na época da crise financeira mundial, da bolha lá imobiliária dos Estados Unidos, em 2011, no governo Dilma, com a Miriam Belchior, era a ministra do Planejamento, em 2015, no governo Dilma de novo, Temer entrando já ali na época de impeachment, e sempre aconteceram muitos concursos, cara. E eu vejo depois de 2, 3 anos quem desistiu se arrependendo, porque está vendo os amigos passando e desistiu naquela época e volta, dá essas pausas e acaba se arrependendo. Não sei o que é que você pensa sobre isso. Pronto, em relação a isso, o que é que eu vejo? Quando eu comecei concurso lá atrás, né, 2003, tinha muito. Isso aí é fato. Tinha, pelo menos federais, tinham muito mais do que hoje. Isso é indiscutível. Mas depois que eu entrei, por exemplo, exponencial, eu comecei a ver que quanto mais se falava que não vai ter concurso, na outra semana sai um edital. Não vai ter concurso, na outra semana sai o edital do TRT. Não vai ter concurso, na outra semana sai o edital do físico estadual. Então, assim, galera, é o que eu digo, não deixe para estar pós-edital. Se você quer ser servidor, professor, mas eu não decidi qual que é o cargo que eu quero. Estudo para uma área.
Ah, eu quero estudar para a área administrativa. Então você pega aquele, faz uma análise de vários concursos da área administrativa e faça um estudo daquelas matérias que são comuns para aquilo. Ou então, quero estudar para a área policial, para a área fiscal. Quando eu comecei a estudar para a área fiscal, para Santa Catarina, eu nem sabia que ia sair Santa Catarina. Depois que saiu, senão o que foi que eu decidi? Eu vou estudar para a área fiscal. Seja qual estado for, seja Roraima, seja Ceará, seja DF. Né? Então, assim, vou estudar para a área fiscal, focando nesses estaduais, que era o que tinha de notícia que ia sair mais próximo, mas com horizonte de Receita Federal também. Por exemplo, até hoje não saiu, então desde 2017, se eu não tivesse passado Santa Catarina, eu estaria no estudo de Receita Federal, ou de outro qualquer que fosse, né, que tivesse aí para ser feito, etc. E tal. Já tivemos vários, né? Já tivemos vários concursos difíceis grandes aí nesse período. Então, assim, não espere por esse momento. Lógico, agora nesse momento de crise, está todo mundo em casa, então não dá para juntar um monte de gente numa escola, numa faculdade, para lutar para fazer uma prova. Mas você não vai ter que esperar. É o que eu falo. Olha, eu queria que a prova fosse amanhã, mas vamos voltar para aquela pergunta do pronto, né? Será que você está pronto para a prova ser amanhã? Será que você está pronto para a edital ser amanhã? Embora você não saiba o momento exato, você sabe que você tem um caminho para perseguir. Então eu acho que é isso. Independente de ter mais ou ter menos, a gente está vivendo uma crise. Eu até acho que já estava melhorando um pouco, aí veio o coronavírus, né, quebrou tudo de novo, mas não pode. Se a crise é a oportunidade. Por quê? Crise é a oportunidade porque muita gente parou de estudar. O que aconteceu é que muita gente parou de estudar. Você que não parar, você vai sair na frente dessa galera, indiscutivelmente. Então, crise, galera, é crise, é ruim, lógico, a gente está perdendo vidas, né, galera perdendo emprego, mas uma crise, para quem sabe aproveitar e para quem tem condição de aproveitar, é uma oportunidade também. Seja em qualquer ramo, seja no ramo profissional da empresa privada, seja no ramo de serviço público também. Bacana, cara. Ó, tô vendo uma última pergunta aqui. Se não tiver mais perguntas, depois a gente pode estar caminhando para os finalmente aqui. O Manuel pergunta como controlar o emocional no momento da prova. E o Cristiano pergunta se vai ter sorteio. Cristiano, o sorteio é lá no Instagram. Eu estou colocando o link aí novamente, tá certo? O link do Instagram do Exponencial. Vão ser sorteados 1.500 mapas mentais desses modelos novos feitos à mão, né? Então, vai lá, participa, olha lá as regras para participar do sorteio desses 1.500 mapas mentais. Amon, e sobre o controle emocional, como é que era na hora da prova? Você ficava nervoso, não ficava? Ficava tranquilo? Como é que era isso aí? Pronto, seguinte, como eu nunca... Aquela história, você tá no ponto de passar, você tá no ponto de ser aprovado. Como eu nunca me coloquei essa pressão de eu tenho que passar, embora... É porque assim, são duas coisas distintas. Uma coisa é você dizer, eu vou passar. Aí você tá colocando um otimismo para que você consiga estudar e você impulsionar o seu estudo. Outra coisa é você se colocar na obrigação de passar. Isso é uma coisa diferente. Então o que é que eu recomendo, pessoal? Nunca coloque a obrigação de passar. A regra é não ser aprovado. A regra em concurso público é não passar. A regra é não passar. Tá? Se não fosse a regra passar, a gente tinha muito mais servidor do que a gente tem hoje. Mas a regra é não passar. Então nunca coloque essa obrigatoriedade. Se você não colocar essa obrigatoriedade de passar, aí você vai fazer a prova muito mais tranquilo. Se você chegar na prova, eu sou obrigado a passar, eu tenho que passar, porque minha vizinha tá falando que eu tenho que passar. Então, assim, às vezes as pessoas colocam pressões por fatores alheios que nem impactam tanto na vida delas. Então, se você tirar essas pressões, você vai fazer a prova muito mais tranquila. Então, assim, eu acho que eu nunca fiquei nervoso em uma prova assim. Aquela história, na prova que eu não sabia fazer, fechava a prova, esperava a próxima. Assim, não tem obrigação de passar. Eu queria passar, mas eu não tenho essa obrigação. Então, sim, o fato de não ter esse peso já me ajudava muito a não ficar nervoso nas provas de concurso. Então, o que eu digo para vocês? Galera, se coloquem a meta, a obrigação de vocês é estudar para passar. É isso que eu tenho que dizer. O objetivo de vocês, o foco de vocês é, olha, eu vou passar, eu vou estudar para passar. Chegar lá, passar ou não passar, aí é uma questão que não depende só de você. Às vezes no dia você está doente, você não está mal, chegou atrasado na prova. Então, assim, faça o possível para ser aprovado. Mas não tenha isso como um peso, como uma obrigação. Pelo menos é isso que eu penso. Bacana. Trocando em miúdos aí, seria como se fosse o seguinte: eu vou fazer tudo que eu posso antes da prova.
passar, eu não tenho uma obrigação do que eu vou passar e vai acontecer naturalmente. Então, Exato. eu coloco esse peso nas costas, porque senão realmente... E além do mais, vem a frustração depois, quando você cria aquela expectativa muito grande que eu tenho que passar. Se você não passa, a frustração é maior ainda. Então, vai confiando, mas sem criar expectativas. Sim, no dia que chegar a sua vez, você vai passar sem sombra de dúvidas. Como diz o William Douglas, né? Concurso você faz até para passar, você faz até passar. A frustração, viu, Bruno? A frustração minha, na verdade, é quando eu não cumpri a meta de estudo semanal. Isso era uma frustração para mim. Mas assim, passar na prova ou não passar, não. Chegava lá, olhava para a prova, cheguei na prova da Anatel, TI, olhei para a prova assim, meu Deus do céu, o que é cabeamento estruturado? Não sei o que é cabeamento estruturado. Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou me matar por isso? Não. Na próxima prova eu olho, olha, o que é cabeamento estruturado? Vou estudar cabeamento estruturado. Então, assim, não tem isso. Porque senão você fica louco. Você fica louco. É verdade. Cara, que sacada bacana essa que você falou. Eu me frustrava quando eu não batia a minha meta. Às vezes a gente fica vacilando ali, procrastinando, não se preocupa com o estudo do dia, quando na verdade esse acúmulozinho de conhecimento diário é o que vai te aprovar lá na frente, vai ser consequência natural desse estudo diário, dessa meta. Então, achei muito bacana essa sacada aí. Eu me frustrava quando eu não batia a minha meta. Ter metas diárias de curto prazo são fundamentais para a nossa aprovação. Ramon, o Alberto perguntando, por que decidiu trocar os tribunais de contas pela área fiscal? Vamos lá, pergunta bem polêmica. Mas vamos lá, né? Não vamos fugir da resposta, não. Eu acho que ele já vem perguntando algumas vezes aí lá pra cima, se eu não me engano, viu, Bruno? Mas vamos lá. Cara, é o seguinte, eu entrei com o Tribunal de Contas, eu estava no CNMP, que era um órgão excelente, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão de excelência, onde você tem ali uma valorização extrema do servidor público, por ser um órgão de ponta, um órgão federal. E aí, quando eu vim para o Tribunal de Contas, eu criei uma expectativa, a questão da expectativa, eu criei uma expectativa muito grande em cima do desenvolvimento profissional que eu iria ter, né, e do reconhecimento que eu ia ter enquanto servidor, por ser um órgão que tem que ser um órgão de elite, digamos assim. Porque para mim assim, a minha expectativa era muito clara. A administração pública tem que ser boa. O Tribunal de Contas tem que ser excelente. Por quê? Porque é o cara que aponta o dedo pro cara que está errado. E assim, pelo menos a minha experiência, lógico, não posso jogar essa experiência para todo mundo. Tem gente que gosta do Tribunal de Contas, tenho amigos que gostam do Tribunal de Contas, mas a minha experiência é que eu não tive esse desenvolvimento profissional esperado, né? Eu não tive essa formação, esse desenvolvimento pessoal profissional, eu não tive uma valorização enquanto servidor, né? Me senti muito assim colocado como um peso e achei o Tribunal de Contas um órgão muito político, digamos assim. Então as decisões muitas vezes, embora você como analista ou auditor de controle externo, você tem a função de apontar as irregularidades, de indicar, né, onde é que está tendo ineficiência nos gastos públicos. A decisão, quando chega lá em cima, nos conselheiros, que seja, ela não é uma decisão extremamente técnica. Ela é uma decisão muitas vezes política, que aí meio que acaba com o seu trabalho, porque você fez um negócio para levantar uma irregularidade, para levantar uma questão, aí chega lá o cara passa a mão na cabeça do gestor, né? Infelizmente a gente tem essa realidade política no Brasil, né? Muito aí também pela questão dos conselheiros também serem indicados políticos, né? Então a maioria deles, o Tribunal de Contas são 7, estadual são 7, 5 deles são indicados políticos. Então assim, é muito difícil você desvincular a política dentro da realidade do Tribunal de Contas. Mas assim, isso foi a minha experiência dentro do órgão, né? Minha experiência dentro do órgão. Por exemplo, passei por órgão que era o DENIT. Tive uma experiência ruim lá. Já passei pela experiência do CNMP, que foi uma experiência excelente. Então, e aí, por também vir imediatamente de um órgão muito bom, o baque foi grande, entendeu? Talvez se eu tivesse vindo do DENIT direto pro TCE, talvez até tivesse achado que era bom. Mas aí eu saí de um órgão excelente para um órgão que não era aquilo que a minha expectativa tinha colocado. Então, é aquela história também do segredo. O segredo é não ter expectativa alta, né? Mantenha a expectativa baixa ou menor que zero. E faça o processo para chegar lá. E aí, resolvi estudar para fiscal. Entendi que era uma carreira muito valorizada, pelo que eu escutava falar.
né? Não só em termos salariais, mas em termos da força de trabalho em si ser unida, com propósito e tudo mais, né? Então acabei optando por ir por esse caminho aí da área fiscal. Bacana, Ramon, show de bola, cara. Tem mais uma dúvida aqui. Na verdade, o pessoal de Juatão está pedindo pra você tocar uma música com o violão ali. Bora, macho. Cadê a Aniele pra tocar uma música aí pra galera? Não, ela tá aprendendo ainda também, tá aprendendo ainda também. Não... Ah, tá certo, bacana. Ramon, cara, pelo menos eu não estou mais localizando nenhuma dúvida até aqui. Se tiverem, mandem. Muito bacana, cara. Sensacional a sua trajetória. Inclusive, quem não notou ainda a imagem que está de fundo aí no YouTube aí, tem de um lado o sertão aí, lá no interior do Quixadá, em Joatama, e do outro lado aqui nós temos uma praia, né? Do sertão ao litoral, o tema da live do Ramon. Um cara que realmente se superou. A gente vê que não tem esse negócio de estar em escola pública, de nascer em uma cidade menor, ter uma infância mais humilde. Quando a pessoa que está determinada sabe o que quer, estabelece meta, tem disciplina para alcançar aquilo ali, o cara vai chegar sem sombra de dúvida. Então, cara, parabéns pela sua jornada, você é fantástico, incrível mesmo, realmente, a sua determinação, a sua capacidade, né, de ir sempre além. Foi aprovado em vários concursos e sempre queria mais. Então, muito bom, muito bacana, parabéns. E vamos juntos aí. Tomara que você tenha se aposentado para deixar a vaga para a galera. Grande abraço, meu irmão. Muito obrigado por tudo. Valeu, agradeço aí, Bruno, né? Agradeço pela disponibilidade aí. Estava devendo há bastante tempo, a galera me cobrando muito realmente esse depoimento da trajetória. Fiquei adiando, né? Muita demanda realmente. Aí cheguei pro Bruno hoje de tarde, galera. Disse, Bruno, vamos tocar essa entrevista aí, Bruno. Aí o Bruno, maluco também, né? Vamos lá, que horas? Vamos hoje, gente, vamos. Então, assim, agradeço a sua disponibilidade, agradeço a galera que está aí até agora, né? Já está com bastante tempo, acho que o depoimento mais demorado de concurseiro. Tá quase 2 horas. Agradeço a galera. Galera, e qualquer coisa, ó, tô lá no Instagram, Prof. Ramon Souza, pode mandar as dúvidas por lá, pode mandar no direct, às vezes eu posto uma enquetezinha para saber como é que vocês estão e tudo. Posto dica também de informática, TI. E para quem não conhece meu trabalho no Exponencial Concurso, galera, conheça aí os cursos de TI, informática, análise de informações, que eu estou me esforçando aí para trazer material de qualidade para vocês, né? A galera tem reconhecido bastante isso daí, tem trazido bastante aprovados, né? Na área fiscal, inclusive, hoje, dentro do material de TI, a gente é referência, né? A gente é referência de TI para a área fiscal. Então, para quem não conhece, abre lá o curso do Exponencial, abre a aula demonstrativa, estuda ela gratuitamente e você vai ver que realmente aquilo ali funciona, porque você vai acertar as questões de prova. Então, conheça o trabalho lá, beleza? Agradeço aí vocês, galera. Até uma próxima oportunidade. Valeu! Ramon, cara, só para finalizar, eu sou testemunha da qualidade e da referência que virou os seus materiais, porque eu estou aí nesse mundo dos concursos desde 2005, quando eu comecei a ajudar para concurso, depois acompanhando alunos, hoje na mentoria do Exponencial, prova da aprovação. Cara, eu não tenho nem receio. Às vezes o aluno me pergunta, Bruno, me diga um professor de TI, um professor de TI, um material de TI. Eu disse, cara, faça o seguinte, leia o material aula 00 do Ramon e leia essas outras 2 aulas aqui. Eu mandei ele ler mais 2, 3 materiais. E aí o cara volta com a mesma resposta. Não, eu vou pelo Ramon, não tem nem comparação. Então, cara, parabéns mesmo pelo material. Inclusive, você um fenômeno disso, que você alavancou muito rápido assim, a sua trajetória como professor, passou a ser tá lá, para mim, você é o melhor, e para todos os alunos que eu vejo como também, feedback dos alunos é que tem achado realmente seu material bem mais didático, objetivo, embora seja uma matéria não tão palatável, né? Ela é uma matéria no primeiro contato, a grande maioria dos concurseiros tem dificuldade, né? É diferente de você estar ali um constitucional, um administrativo, que você compreende, e mesmo assim você, por essa didática, consegue passar isso para a galera. Então, parabéns por esse fenômeno aí na parte de TI / informática também. Valeu demais. Beleza, e continuando sempre melhorando, tá, galera? O material não é aquela história, é o que eu falei para vocês, né?
O que aplicou para os meus concursos, aplica para minhas aulas. A minha aula não é estática. Eu gosto, eu sou masoquista, eu gosto da crítica. Eu gosto que o cara chegue para mim, professor, eu não entendi nada que você explicou aqui. Não gostei disso daqui. Porque aí eu vou lá e melhoro. Porque se o aluno não reclamar, eu não vou ter a noção de que algo tem para melhorar. E sempre tem algo para melhorar. Sempre. Né? Mesmo que seja ITI, seja reconhecido nosso material como material de referência, mas sempre dá para melhorar. Isso é uma certeza que eu tenho na vida. Sempre dá para melhorar, em um ramo ou em outro. Tá? Então, vamos lá, galera, agradecer aí de novo. E agora acho que a gente pode encerrar, né, Bruno? Quase 2 horas aí de transmissão. Galera, abraço para vocês, até a próxima. Valeu!